área como uma consequência. Então, de onde surgiu essa paixão, né? Como é que isso começou? Começou por conta de cavalo. Eu assisti um filme, né? Para contextualizar, eu assisti um filme que era um desenho de cavalo, Spirit, o nome do filme. O Spirit. De toda criança raiz já assistiu esse filme. Sim, a sessão da tarde aí era mato, né? Já assisti, sei lá, umas 50 vezes quando era criança. E aí eu tive essa curiosidade, né? Bem novo ainda, tive essa curiosidade de cavalo, eu quero ter um cavalo e é mais acessível, né? A renda lá num rancho, alugar uma baia, enfim. E aí eu comecei a mexer com cavalo. Eu tive uma primeira eguinha, essa eguinha era uma vovozinha já, né? Ela fez parte da minha infância. E aí o cavalo ele foi me introduzindo nesse mundo ligado ao agro, né? Eu acho que assim tá tudo muito interligado ali, boi e cavalo, eu acho que é uma coisa só. E a partir de então eu comecei a ter esse olhar para a pecuária, mas era um olhar distante demais para mim. Isso aqui não é para mim, é distante, né? Eu não tinha um plano para isso, eu não tinha uma rota para isso. E eu fui usando o cavalo como o meu lazer na época e virou um estilo de vida, né? O negócio, acho que ele domina e consome a gente e aí não tem mais volta. E a minha infância ela foi marcada por cavalo, burro, mula, prova de laço, prova de marcha. Eu mexia com tudo. Aí comecei a fazer catira de cavalo, comprava, vendia, fazia um rolinho daqui, outro ali de traia, de trem. E fui crescendo ali. Com 17 anos eu entrei na faculdade. Eu fui para Sorocaba fazer faculdade de gestão em equinocultura. Era uma faculdade de cavalo. Né? A única faculdade, é considerado um curso superior, o único curso superior da América, pelo menos era no tempo que eu entrei, né? Salvo se eu já tiver outra coisa hoje. Mas era o único curso superior da América que abordava especificamente apenas equinos. Olha né? só. E eu fui para lá, passei um semestre lá e falei, cavalo não é para mim. Esse negócio não é para mim. Minha região não vai ser difícil de aceitar. Era um discurso meio vitimista de jovem ali, mas não, isso aqui não é para mim. Eu vou voltar e vou caçar um rumo lá. Eu trabalho desde muito novo. Assim, desde de jovem eu sempre fui de trabalhar. Meus pais nunca me deram moleza. Então eu sempre já trabalhei, né, na minha infância, no meu tempo de escola, em escritório de contabilidade, depois em posto de combustível, aí eu começava a lavar carro, já fiz de tudo, vocês podem imaginar. Mas nessa época que eu tranquei a faculdade e voltei para o interior, para o Vale do Paraíba, né, em São Paulo, o que aconteceu foi, eu estava empregado numa gráfica, que eu trabalhava de segunda a sexta. Nesse intervalo eu fazia faculdade né, vamos fazer. Quem não sabe muito bem o que vai fazer, tá meio perdido, mas o pai tá ali arrochando e falando, tem que ter diploma. Eu não criei filho meu para não estudar, você vai estudar sim. Fiz administração. Entrei na faculdade de administração e hoje eu posso dizer que, por mais que eu não tenha pensado nisso na época, isso me ampliou, me trouxe uma nova ótica para o negócio. Né? A gente vai entrar nisso na pecuária, mas como eu usei isso também, os conceitos que eu trouxe para a atividade. Mas aí o ponto foi, eu estava na gráfica de segunda a sexta, faculdade, e aí eu resolvi abrir o meu primeiro negócio. Falei, não, agora eu vou abrir um negócio, vou virar empresário. Eu abri uma barraca na feira em Aparecida. Aí comecei a trabalhar nessa barraca sábado e domingo. Então o batidão ele era de segunda a segunda, né? A escala era uma nova 7x0, né? Era nessa toada que eu era uma tocava. nova vida ali, né? E assim, foi uma fase onde eu sacrifiquei a minha juventude, né? Eu não tenho nenhum problema, nenhuma questão em falar disso, né? Eu não me envergonho de dizer isso. Foi o preço que eu paguei. Tá? Não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que isso é errado, eu acho que são escolhas individuais de cada um. Mas naquele tempo, eu ouvi uma frase de uma pessoa que tinha o triplo da minha idade, acredito eu, 2 vezes e meia a minha idade, que me fez pensar muito, que foi a seguinte, né? Eu aproveito até para compartilhar ela com quem é jovem. Ele me olhou e me disse, você tem 2 opções a partir desse momento. Quando eu larguei a faculdade e voltei para entrar nessa nova faculdade, né, no meu iniciozinho ali. Você pode ralar agora, que você é jovem, e desfrutar, aproveitar depois o resto da sua vida, ou você pode aproveitar agora que você é jovem, como todo mundo, né? Você faz o que está todo mundo fazendo, aproveita bastante agora, e aí depois você rala o resto da sua vida. São escolhas. Eu optei por ralar quando era moço, quando era não que eu não seja, né? Eu tô novinho ainda, mas quando eu era um pouquinho mais novo.
E eu paguei esse preço de estar de segunda a segunda ali, eu sacrifiquei uma parte da minha saúde também, depois a gente vem correndo atrás disso, foram tempos difíceis, mas eu posso dizer que valeu a pena. E aí como é que foi isso? Né? De segunda a sexta, na gráfica, sábado e domingo na barraca, fazia faculdade, a barraca era um negócio que me dava um bom dinheiro, né? E eu sempre fui, eu sou um meio sangue, né? Para quem não sabe, eu sou um meio sangue, eu sou meio sangue libanês com mineiro, então é as duas mãos assim, e guardada no bolso. Não tem essa, não. Se atravessar a mão com um rio com um punhado de farinha, assim, eles voltam chega seco, sequinho, né? do outro lado. Do outro não lado, tem né? essa. É escorpião no bolso, que a turma fala, né? Então eu sempre fui muito contido com dinheiro. E essa barraquinha que eu montei, que era o meu suado dinheiro que eu juntei de infância ali e fui investindo, o que vendia, né? O povo fica curioso, o que vendia? Trem de pesca, faca, canivete, baralho, caixinha de som, pendrive de música. Só não tinha drone, mas de resto tinha de tudo. E se tivesse drone, vendia o drone também. Se na época já tivesse facilidade, ia ter lá também. Aí, então era tudo chaveirinho, sabe esses trem? É de tudo, né? Sim. Quem já foi lá sabe disso. Lá em Santa Catarina, de onde eu vi, a gente chama de cacareco. Deve ser na mesma linha, né? Os cacarecos, né? Vende o que tiver, né? O que tiver a gente comprando, nós tá vendendo, né? E aquilo era bom, aquilo dava uma margem boa, dava um bom dinheiro, mas o ponto de entrada na pecuária, ele foi muito mais relacionado a uma paixão, aquela vontade. Não, eu preciso fazer esse trem acontecer. E eu tinha um plano na minha cabeça, o plano não acontecia. Eu falei, não, eu preciso. Até que certo dia eu recebi uma ligação, eu já estava muito envolvido no meio do cavalo, já tinha muitos contatos ali na minha região, né? Eu recebi uma ligação de um conhecido que sabia que eu tinha esse sonho e me falou, eu tenho 12 bezerros aqui e tá aqui no curral, se você tiver interesse você vem aqui dar uma olhada. Eu já tinha uma terrinha que eu ficava de olho ali para arrendar, um pastinho, são 5 hectares, né? Meu primeiro arrendamento. Falei, eu vou lá olhar esse gado. Cheguei para olhar o gado. Falei, eu preciso ter panca de produtor, né? Eu não posso descer lá com cara de quem não entende muito disso. Eu já desci com aquela panca de pecuarista velho, né? Comprador velho. Olhei aquele gado e falei, o gado me serve, mas eu vou pensar para fazer uma oferta. Entrei no carro e fui embora. Eu brinco que eu não rodei, acho que uns 200 metros eu já liguei para ele de novo. Aquela ansiedade de querer comprar, eu já liguei e ali eu entreguei, né? Eu pago tanto. Ele falou, então tá fechado. Falei, pronto, agora lascou. Falei, o que eu vou fazer daqui em diante? O primeiro passo estava dado. Não tinha volta mais, né? A palavra de homem é levar uma vez só. Então, fio do bigode, comprei, né? Tá comprado. O que eu vou fazer agora? Levei esse gado para esse arrendamento de 5 hectares, fiz um contratinho curtinho de 1 ano, com possibilidade de renovação. Cheguei com esse gado lá, soltei o gado. Agora vocês imaginam, eu não era quem eu sou hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então o que eu fiz? Cheguei, não sabia que eu tinha que fazer protocolo sanitário, não sabia nem o que era isso, peguei o gado e soltei nesse pasto. Sal, o que você usava? Malemar, um salzinho branco com mineral misturado ali que fartava no coxo de vez em quando, não sabia nada de suplementação. Pasto era pasto de arrendamento bem bagunçado, né? Cheio de praga, rapado, com muita grama, enfim. Soltei o gado lá e na primeira semana já perdi um bezerro. No ato, assim, dentro de 7 dias eu já descobri que eu tinha perdido esse primeiro bezerro. Pra quem tá começando, é um baque grande. Um baque, porque o bezerro, assim, não comparando, mas o boi mais velho, ele já tá formado, você sabe o que ele vai te dar aí. Mas o bezerro você não tem, né? Ali morre com ele a esperança também de um gado grande, de um gado gordo, né? Não, e é o primeiro contato. Então, assim, cara, eu não tinha essa margem para errar. Eu não tinha essa lenha para queimar. Era o meu começo. Então, assim, aquilo me deu um baque muito grande. Aí eu já vou entrar na história da avó. Nós já pode emendar nela? Pode emendar. E o que aconteceu? A minha avó, infelizmente, ela não está mais aqui. Mas ela foi uma pessoa que contribuiu muito com quem eu sou. Que me ensinou muito sobre a vida. É um conselho que eu dou, né, para todo mundo. Aprenda com quem é mais velho. Às vezes a gente, quando é jovem, a gente tem a cabeça dura de não, porque eu sei de tudo, eu que sou bom, eu que... Aprenda, porque quem tem mais idade carrega uma experiência que não tem preço, você não consegue comprar isso, é uma coisa que você só aprende se a pessoa quiser te passar. E eu cheguei lá cabisbaixo, né? Não tem como eu chegar de outra forma, eu não tinha, eu brinco que é o couro grosso, né? Eu não tinha o couro grosso que eu tenho hoje, de já ter tomado uma porrada de pancada. Depois a gente pode, nós não acordamos isso, mas depois se vocês quiserem entrar em alguns desafios aí que eu tive também, eu acho que isso serve para o povo entender que faz parte. Que bom, né? Que bom, vamos entrar sim. Mas eu cheguei lá cabisbaixo, moado, chateado. Minha avó já me conhecia, né? Ela me olhou com aquele olhar de vó, sereno, tranquilo, e me falou, o que aconteceu, meu filho, que você tá meio esquisito?
Eu falei, vó, sabe os bezerros que eu comprei? Ela falou, sei. Eu falei, então, morreu um. Eu achei que ela ia chorar comigo. Eu achei que ela ia esmurecer comigo ali, ou né, da colo de vó, que nada. Minha avó libanesa, braba, ela olhou pra mim e me falou o seguinte, eu nunca mais esqueci disso. Primeira coisa, só perde quem tem. Então para de reclamar. Se você não tivesse, eu não tinha perdido. Segunda coisa, levanta a cabeça e vai cuidar do resto, pra você não perder mais nenhum. Seca, curta e grossa, ela me deu essa lição, que na hora me deu um choque de realidade de eu preciso aprender a fazer esse troço. Se eu quiser ter algum nível de resultado e não quiser, porque assim, nesse momento eu acho que eu já estava no eu não quero perder, sabe? Eu já nem estava com a cabeça do eu quero crescer, era só assim, nossa, eu não posso perder mais, eu preciso recuperar pelo menos o que eu coloquei. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que aprender pelo menos o mínimo. E ali eu despertei para usar parte do meu tempo assistindo coisas sobre, conversando com gente sobre, fazendo contato sobre. Eu sempre fui de perguntar muito, eu não tenho vergonha de perguntar não, sabe? Assim, eu não sei, eu pergunto. Oh, como é que faz isso aqui? E aí? Você já passou isso aqui? Me ensina aí, como é que faz? E isso foi essa humildade de aprender, de saber que eu não sabia, né? De reconhecer que eu não sabia nada, ela me fez correr com o aprendizado. E aí entra num ponto que é importante, intensidade distorce o tempo. A gente não tem como mexer no tempo, mas a intensidade que a gente coloca naquilo, ela distorce o tempo. Então, é fazer muito, repetir, testar, buscar, perguntar o tempo todo para conseguir acumular um volume maior de musculatura a respeito de determinado assunto. Com certeza. E aí, nesse meio tempo, deixa eu só pensar se eu não estou esquecendo de nenhum detalhe aqui, que nós estamos emendando a história meio que por completo. Não, o tempo é seu, fica à vontade. Mas nesse meio tempo, né, de ir aprendendo, eu trabalhei durante mais 2 anos, né, conciliando essa rotina de segunda a segunda. Então era, só para recapitular, de segunda a sexta, a gráfica, o que eu fazia? Pacote, entrega, atendia telefone, enfim, o basicão. Sábado e domingo era minha barraca. Ali eu gostava de trabalhar porque dava frutos, mas eu sabia que aquilo não era para mim por muito tempo. E assim, é um trabalho que desprendia de mim uma coisa que eu não gostava de fazer, sabe? Uma coisa que assim, você faz, mas e aí? Eu vou só pelo dinheiro? A gente faz momentaneamente, mas eu acho que se a gente não tiver uma força maior ali, dinheiro pelo dinheiro, vai chegar um ponto que você desiste. Você larga a mão. Você vai, tá bom, você se acomoda, você vai tender a se acomodar. Isso aí. Não, eu já tô bem aqui, tá tudo certo. E eu fazia faculdade. Quando eu acabei a faculdade, tocando isso tudo, aí muita gente me pergunta, quando foi o momento que você deu um all-in aí, que você falou, agora eu vou chutar o pau da barraca aqui, eu vou mexer só com pecuária. O que você já tinha e como é que já estava o seu negócio? Cara, foi muito mais um movimento de inconformidade com aquela situação do que um movimento de eu tenho um plano e eu tenho certeza de que isso aqui vai dar certo. Então, como é que foi esse momento? Quando eu formei, eu não sei se todo jovem passa por isso, mas eu passei. Eu acho que quando a gente faz uma faculdade sem querer exercer, chega um ponto que formou. Eu peguei o diploma, olhei aquela turma tudo e falei, e agora? Sabe quando você chega em casa, olha no espelho e fala, beleza, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? A vida é só isso? Eu sou só isso? Eu vou morrer sonhando em fazer uma coisa maior do que isso e eu vou só sobreviver ali, aquele gadinho ali e tá tudo certo. Já tinha comprado mais lotes, né? Um ponto, só uma janela aí, eu nunca fui de perder negócio. Então esse é um ponto importante. Eu sempre fui de fazer negócio. Apareceu um negócio bom para mim aqui, mas não é o meu. Eu compro e vendo. Eu fazia esse tipo de coisa ao longo do caminho. Então eu não tinha. Lá com os cavalos você já fazia isso. Fazia. Eu não foi a a faculdade que ensinou, não. Isso aí você já estava no seu sangue já. É do libanês, eu acho, né? Ele já vem mesmo. Do brick, né? Como isso aí, é do brick, né? Então, assim, eu sempre fui de fazer negócio. Eu já tinha comprado um pouco mais. Eu fazia dinheiro de outras formas. Então não se iluda quem estiver assistindo de acreditar que você vai começar ali pequenininho e aquilo ali vai multiplicar de forma extraordinária, mágica, milagrosa e fácil, como são as coisas hoje em dia na internet, um mundo maravilhoso que não existe. Claro. Existe um preço pago e o preço é alto. Mas no ponto em que eu estava, eu tinha uma certa segurança financeira, né, naquele momento. Eu sempre fui muito contido, eu sempre tive um custo de vida muito baixo. Então eu sempre tive... Passei a impressão, né, eu até brinco, passar a impressão de que você não pode mesmo. Você põe na sua cabeça que você não pode fazer aquela coisa e viver degraus abaixo do que você poderia estar vivendo.
O inimigo do enriquecimento é o padrão de vida, né? O custo de vida. É você se iludir achando que você pode uma coisa que você não pode ainda. Então eu sempre fui muito contido, sempre fui muito de guardar, não era de sair, não era de bagunçar, então fui guardando. Eu tinha uma segurança financeira ali, para aquela fase da minha vida, eu tinha. Né? Eu não estava chutando tudo e vamos ver o que acontece. Eu tinha isso. Um pé de meia, uma organização, eu sempre fui muito organizado. Mas eu não tinha um plano, não. Eu não tinha uma certeza. O povo acha que eu cheguei num determinado ponto e falei, bom, daqui em diante já está tudo resolvido e agora não tem como dar errado. Tinha tudo para dar errado. Podia ter dado errado, inclusive, como deu, né? Em muitos momentos deu errado um tanto de coisa, a gente vai peitando isso e vai passando. Mas o momento foi, quando eu cheguei e falei, pronto, formei, estou com um diploma na mão, eu ganhava muito pouco nessa gráfica, né? Era bem pouco, era menos que um salário, só para vocês terem uma noção ali do que eu fazia. E não valia a pena, financeiramente, para mim. Por que eu não saí antes? Porque não tinha por que eu sair antes. Falei, eu dou conta, é dinheiro, tá entrando, eu vou usando isso daqui para fazer um caixa livre que depois eu consigo aportar, enfim. Fui trabalhando. Esforço versus retorno, né? Sim. Na época o esforço valia o retorno. Valia o retorno. Mas chegou nesse ponto que eu fui tomado por uma angústia mesmo, sabe? Uma angústia, uma sensação de o que eu faço da minha vida agora. Eu falei, bom, ou vai ou vai ter que ir. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Eu vendi a minha mercadoria toda que eu tinha estoque, enfim, aquilo tinha crescido um pouco, né? Era uma barraca, não deixou de ser uma barraca, não virou uma loja, mas aquilo tinha uma mercadoria que valia alguma coisa. Passei o ponto, que era um pontinho alugado, lá tem negócio de luva, então pego um trocado ali também, pedi conta do meu emprego e passei a me dedicar 100% à atividade. Sim. Nesse momento de passar a me dedicar 100% à atividade, é me dedicar mesmo. Sim. É me dedicar e colocar, é o que eu falei, intensidade distorce o tempo. É me dedicar mesmo. O que eu fazia muito? Conhecia ali um vizinho, por exemplo. Ô Vitor, eu preciso mexer num gado aqui tal dia, não sei o que lá, nanana. Você pode vir me ajudar? Posso. E ela ajudava, aí você aprende o que ele está fazendo. E o outro ali, fulano, não, eu vou te apresentar aqui, ó, esse rapaz aqui tem uns bezerros para vender, às vezes você não ia nem comprar, mas você vai lá para ver. Sim. Você vai, olha o gado, já entende, às vezes você não tem nem poder de comprar aquele gado todo, mas você vai lá, conhece, faz uma ponte. Então eu sempre fui de aprender, fuçar, e tudo quanto é negócio que ia me aparecendo, eu ia fazendo. Então eu já mexi com fêmea, já mexi com macho, já recriei de tudo quanto é jeito, já engordei de tudo quanto é jeito, e tudo isso virou histórico. Virou bagagem para que eu tomasse decisões mais assertivas hoje. Então eu brinco uma mochilona de ferramenta, cheia de coisa, e eu carrego essa mochila com números. Eu gosto muito de números, eu tomo decisão baseada em números. Para quem acha que eu gostava de matemática, eu era o pior da sala de matemática, física e afins, eu detestava, nunca gostei, tive que fazer aula particular para dar conta de passar de ano, porque Bhaskara e trenheira toda aí, eu nunca mais usei, mas o menos vezes dividi ali do boi. Chegou a arrepiar quando você falou Bhaskara aqui. Corria, disse que nem... Mas o basicão ali, eu aprendi a gostar. Pô, é dinheiro, né? Nós estamos falando de um negócio, eu tenho que tomar decisão baseada em número. E desde então, né, acumulando esse histórico, aí eu fui trilhando essa jornada aí que já tem 11 anos, né? Vai fazer 11 anos só de boi, assim, somando os dois, obviamente, mas de pecuário, uma janela aí de 11 anos. Matheus, e aí agora a gente levanta a questão, né? O Victor, ele é um cara que tem uma experiência enorme com a pecuária, mas a gente vê que ele é um cara muito novo também. Muito novo. Muito novo, mas não novo no sentido de profissional, ele é novo no sentido da idade. Mas como profissional ele é extremamente experiente. Que idade que foi essa que você acabou de escrever, que você saiu do emprego, entregou o ponto da loja e você começou a pecuária? Foi o 21 para 22. 21 para 22 isso. Anos. Pro pessoal, 22, pro pessoal entender, isso. A coragem, tem muita gente de 20 anos hoje que olha assim e fala, acho que eu não vou nisso aí não, cara. Aqui eu posso me perder nesse negócio, aqui eu posso perder tudo. Às vezes, tendo ou não patrimônio, a pessoa fica com medo de perder o pouco que tem. Mas como você falou, só perde quem tem. E se você perder, é porque você tinha. E se você tinha, é porque você tem possibilidade, tem capacidade de sustentar aquilo. Sim. Entende? Não é porque você perdeu um que você vai deixar de cuidar dos outros 9. Das outras 99, né? Então, não é porque perdeu uma ovelha que perde das outras
larga as outras 99 do zero, né? Não. O que a avó dele deu de conselho é realmente muito tocante, né? Porque naquele momento ele larga o vitimismo, né? E coloca o pé no chão e vê que ainda tem um rebanho inteiro para cuidar. Claro, e o peito aberto, Era né? um rebanho pequeno, mas já era um rebanho. Mas é um rebanho. Já era alguma coisa, né? Mais de um é rebanho, né? Que nem a gente fala o drone, né? Quem tem um não tem nenhum, né? Ali no caso ele tinha um rebanho, né? Então não tem o que fazer. É Sim. meter a cara, meter os peitos, firmar o pé no chão e aguentar o golpe. Entendeu? Se não tiver firme... Desafio, ele faz parte. O problema é a gente entender que, à medida que ele surgiu um obstáculo. E eu já vou até aproveitar que eu já cito alguns aqui para contextualizar isso. Perfeito. Cada obstáculo que ele surge, ele tem que ser visto como um degrau. Deus vai colocando, eu falei isso aqui no off aqui, mas eu faço questão de trazer. Eu sou muito católico, eu digo que assim, nada é por mim, Deus escolheu, pôs a mão e falou, esse menino aqui vai fazer isso. E eu segui a vontade dele e deixei ele me usar para isso. Então, eu tenho muita fé, né? Onde eu sinto no coração que eu tenho que fazer, eu ouço muito minha esposa que está aqui também, para quem está vendo ela não está aparecendo, mas ela está junto comigo aqui, minha filha também que está no forno, como a turma diz, graças a Deus, daqui a pouco está aqui também. Então, eu ouço muito, né? A voz da minha esposa, a voz da minha família, e eu peço sempre que Deus direcione os meus passos. Mas eu creio que todo desafio que a gente tem, todo obstáculo que a gente tem ao longo da vida, ele vai servir como um degrau. E aí, quando você aprende alguma coisa com aquela lição, você sobe mais um pouquinho. Quando você sobe, eu já vou baixar, eu vi que você deu uma olhada aqui para eu não sair da... E quando a gente sobe, você consegue enxergar um horizonte que você não estava enxergando antes. Então, eu acho que é sempre esse processo de buscar o desconforto, de buscar o desafio, de buscar a dificuldade, para que a gente vá aprendendo lições e evoluindo. Agora, o que a gente tem visto hoje em dia? Pessoas fugindo do desconforto. Pessoas buscando o que é confortável o tempo todo, buscando o que é fácil o tempo todo. E é o nosso ímpeto. É natural do ser humano. Você vai buscar o conforto. Você não vai querer buscar o desconforto. Você não quer buscar a dor. Você quer... Eu uso muito o exemplo de perder peso. Você quer perder peso comendo o que você come, deitado no sofá. Você não quer fazer o exercício, você não quer fazer o... Então, é um processo de desconforto por um bem maior. E aí a gente entra numa questão de desenvolvimento de virtudes, né? Da gente olhar para as coisas com o olhar de como eu me torno um ser humano melhor. E a partir disso você vai se tornando um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, enfim. É sempre esse processo de busca de desenvolvimento. E aí eu ia entrar nas questões de desafios, né? Por exemplo, pouco tempo depois, eu passei por sucessivos crimes de abigeato. Então imagina, eu chegava lá, alegre, eu vou juntar o gado e vou ver como é que tá, tudo maravilhoso. Uma carcaça. Aí tinha uma carcaça jogada, sangue para todo lado, o gato espantado, tudo quebrado. Cara, aquilo além de perder o financeiro, para um menino de 19, 20, 21 anos na época, o baque emocional é grande. Você chega ali, a cena é uma cena de crime, né? Um negócio, você olha e fala, caramba. Algumas pessoas que escutam a gente não entendem o que é o abigeato. Então, só para fazer uma explicação rápida, né? Se quiser fazer, pode fazer. Trazer, mas assim, abatem e levam a carcaça. Isso, levam o que abatem e leva a parte boa do boi. E assim, não é que fica uma cena bonita não, pessoal. O abigeato, ele deixa uma cena horripilante. E muitas vezes não é só uma cabeça de gado que ela é passível desse crime. Sim. Chega lá um grupo lá, encosta um caminhão e 5, 6, 7 cabeças de gado, que você só vai ver o couro meio retalhado ali no chão e um monte de sangue. Então assim, é uma cena de guerra praticamente. É víscera para todo lado, visceral. Sangue, o gado muito assustado, porque é madrugada, né, geralmente, enfim, não é legal. Não é legal, isso é péssimo. E uma quem sensação faz de isso, impunidade, né? Exatamente. É muito ruim. Na calada da noite, ninguém escuta porque a propriedade tudo é longe. Então, e assim, mas quem escuta é o gado que está ali no pasto. Sim. O gado escuta o sofrimento, escuta como é que é a gritaria, né? Quando você tenta pensar, imaginar o que aconteceu por trás daquilo ali, é horripilante. É horripilante. Então, assim, o baque que eu senti na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, são baques que poderiam ter me parado, que poderiam ter me feito, não, eu vou desistir, isso aqui é pesado demais, pô, já perdi mais um, e mais um. Mas é sempre buscar uma solução. Cara, o que eu posso fazer? Eu tenho que reverter isso daqui de alguma forma. A gente adotou algumas medidas, isso já, a gente vem fazendo esse trabalho já há muito tempo, de sempre buscar a segurança patrimonial de tudo isso.
Mas enfim, o maior desafio que eu tive, e é nesse que eu queria chegar, foi um rompimento de barragem. Então você imagina o seguinte, nessa época eu já tinha um pouco mais de gado, eu já estava mais engrenado no negócio, eu já tinha alguns módulos, eu já tinha, como eu posso dizer, rotacionado partes da terra, não era tudo, mas já era, eu já estava um pouco mais adiantado. Já era um pecuarista modernizado. Um mini pecuarista ali, né? Isso, mas eu já estava muito maior do que no meu início. Então, o montante, onde eu quero chegar, o montante de dinheiro investido era alto, ponto. Já tinha um patrimônio significativo ali que eu não podia perder. E o que aconteceu? Toda a água oferecida, na época, era de uma outorga de um rio que desvia, canaliza por dentro da fazenda em canais, né? Canal de drenagem a gente usa também usava para o gado beber água. E o que aconteceu? De um dia para o outro, no período das águas, uma chuva muito forte, uma tromba d'água, eu recebi uma mensagem, eu tenho os prints até hoje dessa mensagem guardada. A barragem rompeu. Falei, bom, barragem rompeu, pera lá, né? Vamos ver o que é isso. Fui lá, cheguei de manhãzinha, cheguei para olhar. Uma barragem grande, extensa, inteira, debulhada, rompeu inteira. Só para entender, essa barragem não era dentro da sua propriedade? Dentro. É dentro da sua propriedade. O rio passa, mas o rio ele não dá nível para jogar nos módulos. Aí fazia barragem para então poder tinha essa alimentar. barragem para subir o nível e desviar para dentro. E a outorga a gente desvia parte desse rio por dentro para poder entregar em todos os módulos. Então é tudo canalizado. Ela poderia ter rompido de várias formas, mas agora você descreve como que ela rompeu, né? Imagina uma parede de concreto imensa, grande, a barragem é extensa, o rio é pesado, inteira, rodou tudo, não tinha mais nada. O rio baixou 6 metros, 5 metros, porque ele tem que subir muito para jogar, para dar nível para jogar ali. Então ele E essa água tem que ir para algum lugar também, né? Sim, ela desce, ela corre por dentro de tudo, mas o problema eu fiquei sem água. Ficou sem água. Do dia para a noite. E não é sem água. Não, literalmente sem água. Sim. Você pode ficar sem pasto, você se vira, você compra um feno, você vai ir sem água. Sem água. Ele tá, e agora? O que eu vou fazer? Esse foi o desafio que quase me arrancou do negócio. Porque assim, eu preciso tomar uma decisão muito rápida. Muito rápida. Eu tinha, sei lá, 3 dias. 2 a 3 dias de água até secar o nível ali dos canais e a terra puxar e acabou, entendeu? Não tem o que fazer. Falei, agora, eu vendo o gado, se eu abrir a boca que eu vou vender o gado, vier alguém aqui, amigos, negócio à parte, esse cara vai me meter a faca aqui, eu tô lascado. Eu preciso ter água aqui. E aí entra uma dose de fé, uma dose de amizade, de companheirismo, né, de pessoas próximas, e eu resolvi canalizar água na fazenda inteira. Então são quilômetros de cano, a gente correndo com isso, mangueira por cima da terra mesmo, e bebedouro do jeito que dava, não entrega a tempo, né? Logística para entregar bebedouro não chega, então vai com aquelas banheiras de ferro, compra bebedouro de concreto, que tinha. Você deu um jeito que dava. Você foi para a cidade e pegou o que dava. O que tinha, e a gente fez um mutirão e foi colocando isso. Teve bebedouro, por exemplo, que nessa época eu não tinha tudo estruturado, então eu tinha rotacionado que não tinha prazo de alimentação, ou seja, eram 6 piquetes que o gado anda. Eu precisaria de, teoricamente, 6 bebedouros ali. O que eu ia fazendo? Eu ia arrancando a cada mudança de piquete, ia todo mundo lá, arranca o bebedouro, troca o bebedouro, tira pé de bebedouro, às vezes era de plástico com estrutura de madeira, cara, cavucado ali, você arranca tudo, carrega. Foi um sufoco. Passou. Como tudo, passou. E eu posso dizer, não tem uma coisa que aconteça na vida da gente que a gente não entregue para Deus e ele não tire um bem maior disso. O resultado, o ganho de peso do gado aumentou brutalmente. Hoje vocês sabem que um tema que eu bato com força é água. A qualidade da água. Mas aí às vezes as pessoas pensam, não, mas é fácil falar de água quando se tem bebedouro, mas vamos ver a história de botar bebedouro, como é que foi. Eu não tinha caixa para fazer isso, foi no peito, foi do jeito que deu ali. Sim. E hoje eu posso dizer, cara, isso melhora muito o resultado. Junto com o problema, a resolução foi melhorar a servidão de água para o gado, que foi o que melhorou seu ganho de peso, e aí você associou e falou, não, pô, realmente o problema, males que vem para bens. Mas eu jamais teria feito isso, pelo menos assim, no curto prazo, por escolha. Eu não ia fazer isso. Eu vou desembolsar um capital altíssimo se eu tenho água lá, essa aí tá boa, tá tudo certo. O resultado time que já tá ganhando bom. não mexia. Eu não vou mexer. Então você vê que
Muitas vezes um desafio desse tira uma pessoa da atividade, uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que ama o que faz. Então é enfrentar esse tipo de coisa. A gente não pode baixar a cabeça porque não vai ser fácil. Quando se entra num negócio com essa consciência, tudo fica mais leve. Você fala, cara, vai ter desafio mesmo. Foca na solução, vê o que você pode fazer e bola pra frente. O mundo não acaba ali. Num desafio. Né? O mundo não acaba no primeiro desafio. Matheus, é sensacional, né? E assim, a gente já pode ir entrando realmente nesse assunto da parte da lida da pecuária, da lida das técnicas, das capacidades, do que você identificou, do que você melhorou. Eu acho que ele pode até explorar um pouco mais com relação à qualidade da água. A qualidade da água, isso. Eu só queria levantar aqui um ponto que você falou, aquela questão do jovem, só para a gente poder entrar no assunto Então, finalizando toda essa parte, a questão do jovem e volta, né? Você falou lá, o jovem que quer não viver o desconforto, ele quer viver o conforto com o ganho, o conforto com a qualidade de vida, o conforto, a tranquilidade. Essa associação de coisas, ela não casa, não orna, né? Tem um livro do Napoleão Hill, e nesse livro ele fala, é um livro que chama Pense em Riqueza, ele fala, algo em troca de nada não existe, não é uma realidade, não existe alguma coisa sempre vai ser em troca de outra coisa, de outro tempo, de outra dedicação, de suor. Então, dinheiro em troca de suor, carinho em troca de tempo. Então, a gente tem toda essa questão. E entra naquele conselho que o senhor lá fez para você, que é rala agora ou aproveita agora, entende? Não tem como você fazer rala, aproveita no mesmo instante. Então, algo em troca de nada não existe. E se algo em troca de nada não existe, então é melhor ralar agora pro em troca de chegar mais cedo. Valer a pena. Eu sou suspeito falar. Eu não me arrependo disso. Sabe? Pô, hoje eu trabalho pra caramba. Quem me acompanha sabe, o Galo canta 4 horas em casa e todo dia, de segunda a segunda. Por quê? Porque eu gosto. Porque gosto. Porque assim, eu poderia hoje, talvez, é óbvio que isso vai chegar esse momento, ainda mais agora, pô, você pai. Essa é uma prioridade pra mim. Minha família em primeiro plano, sempre. Então, é uma prioridade dedicar mais tempo. É óbvio que eu vou, mas hoje eu consigo, eu posso isso. Graças a Deus eu posso ter esse conforto de dizer, olha, eu vou fazer de tal forma hoje. Sim. Mas eu continuo pagando o preço. Eu continuo plantando. Eu sou novo, pô, tenho 30 anos, eu não vou parar. Eu não vou chegar nos 30 anos e falar, tá bom, hoje eu tô acomodado aqui. A vida tá começando, tá, na verdade. Né? Eu acho que assim, quando a gente foca em fazer um trabalho bem feito, o crescimento é consequência. Se você foca só em dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, é o que a gente falou lá no começo, é vazio. É vazio. Não que o dinheiro, as pessoas ouvem isso às vezes pensam, não, mas tá dizendo que o dinheiro é importante porque quem fala isso é porque tem. Mas não é essa a questão, não tô dizendo que não é importantíssimo. Dinheiro para segurança, dinheiro para realizar sonho, para ajudar outras pessoas, enfim. Mas ele é um fruto, ele é uma consequência. Quanto mais você se dedica a algo, quanto mais você se desenvolve, quanto mais musculatura de fato você tem a respeito de determinado assunto, quanto mais impacto você gera, mais você cresce financeiramente, mais você tem também que ajudar. Eu vejo muito dessa forma. Sim. Então, pagar o preço, ele vale para tudo. A gente até, se a gente entrasse no âmbito familiar, por exemplo, o que é comum hoje em dia? Casamento. A pessoa casa, as pessoas casam sem saber o porquê. Simplesmente casam. Eu casei para ser feliz. Ficou difícil, você para. Entrou no emprego. O patrão falou grosso, eu vou trocar. E nesse pular de galho em galho, não existe virtude nisso. Você não constrói nada valioso, você não consegue construir nada. Não tem constância. Não tem profundidade, Isso, é uma vida rasa, é uma vida baseada nas próprias, ensimesmada, nas próprias vontades, nos próprios desejos. Né? E assim, a vida não é essa caixinha de morango, onde a gente só vai buscar conforto e o que é prazeroso dizendo para a carne, né? É buscar de fato se desenvolver. E isso te arrasta num nível, e arrasta quem está perto para um nível muito mais alto de vida, como um todo, sabe? De relacionamentos, de negócios, enfim. Sim, a vida humana ela é semelhante à água, né? Igual a barragem, ela estava parada. Uma hora ela abriu e assim, não ficou. O que ficou de água foi uma fração do que era a barragem. Ou seja, então quando há um movimento, e independente pro lado que é o movimento,
Se ele é para ruim, se você se juntar com pessoas que se movem para o ruim, você tá na água. Você é aquela molécula, você é fruto do meio, ou seja, você vai com a corrente. Sim. E se você se joga numa barragem em que corre para o lado bom, você também corre para o lado bom junto com aquilo. Sim. Por isso que a gente fala, né? Se cercar de pessoas, se cercar de exemplos, se fortalecer a sua musculatura com uma boa nutrição, né? Sim. Você já entra agora, finalizando esse assunto, mas entrando já no assunto dele, né? Pegar uma boa água, uma boa nutrição, um bom pasto, né? Sim. Então, isso não é só para o gado, isso é para a vida, né? Cara, se a gente se cercar de pessoas que estão só reclamando, você vai ser um reclamão também. É natural isso. E pessoas que estão reclamando o tempo todo, elas não têm tempo de construir nada, porque assim, tá tão focado no problema, em reclamar. Tem muita coisa hoje, por exemplo, que eu não gosto, coisas que não estão no meu controle. Eu consigo mudar isso? Por exemplo, tá? Um exemplo aqui, reclamar de preço, de venda. Quando eu falo, cara, não adianta reclamar, tem gente que acha que eu sou conivente com o preço, que eu estou gostando de um preço baixo, quando a gente teve uma queda. Eu não estou gostando, mas vai mudar, eu posso ir lá na frente da televisão e sapatear o domingo inteiro, xingar, bater, quebrar a televisão, fazer um mutirão de não vai mudar, não vai mudar. Então eu tento trazer minha cabeça, isso é difícil, obviamente, a gente tem o hábito de reclamar, né, o impulso de reclamar, mas é domar de fato a cabeça cara, vamos pensar no que eu posso fazer, não no que eu não vou conseguir arrumar aqui. E isso é desconfortável. Sim, porque você assume a responsabilidade. Sim, né? a nossa predisposição é a reclamação, né? A gente é criado num ambiente em que muitas vezes é ensinado desde a infância. Não, quem não chora não mama. É aquela coisa, se você não reclamar, você não... Só que não esse ditado, ele não tem a ver com reclamar e conseguir. Não, ele tem a ver com fazer um esforço e obter um resultado. A criança, o único esforço que ela pode fazer é chorar. E a gente vê que a criança, ela faz força para chorar. Ela não chora só de correr a lágrima, ela faz força, ela se esforça para adquirir aquilo ali. Sim. Entende? Quem reclama é palavras ao vento para esperar alguma coisa. E vira aquela história, né? Algo em troca de nada não existe. Não é uma realidade. Quando a gente reclama, quando a gente terceiriza a responsabilidade, eu não consegui tal coisa porque... E joga para outra coisa. Porque o clima, porque o dólar, porque seja lá o que for. Você tira completamente o seu poder de ação. Você entra numa zona onde foi obra do acaso. Eu não dei sorte. Você diz para o seu inconsciente... Você está dizendo para você, eu fiz o que eu... tá tudo bem. Acabou. Tá tudo certo. Não, mas quando você fala, não, pera lá, deu errado, eu não estou satisfeito com isso, eu gostaria que estivesse um cenário diferente, mas o que eu posso fazer a partir de hoje? Ponto. Aí você faz. A culpa é minha e eu resolvo, né? É assumir a culpa, é não ter medo e vergonha de assumir a culpa. Não, errou, deu ruim lá, a culpa é minha. Quanto problema eu já tive... que eu tive que olhar desse a culpa, a barragem, a culpa foi minha? Não foi. Eu fiquei triste, eu gostaria? Não gostaria. Agora se eu cruzasse o braço lá, tadinho de mim, a barragem, eu não ia resolver. Então eu falei, bom, eu tô feliz? Não tô, mas vamos caçar um rumo aqui, vamos ver o que dá para nós fazer. Eu tenho outra opção? Não tem. E nada acontece por acaso, né? Queima o barco. Lembrar dessa frase, queima o barco. O que é o queima o barco? Cara, queima a ponte para você voltar para trás, que aí você vai ter que olhar e fazer dar certo. Exatamente. Queima o barco. Chegou, isso era uma coisa de guerra de antigamente. Isso poder dominar um país antigamente. As tropas chegavam lá, desciam do barco e mandavam o barco embora. Tipo assim, não, não sai daqui, ninguém me tira. Literalmente então queimava o barco. Isso que ele está descrevendo realmente aconteceu. Se eu não me engano, foi na Inglaterra. Eu não vou saber onde, aí já entrou numa questão mais... As tropas desceram. Não, nesse livro que eu citei, do Pense em Riqueza, Napoleão Hill, ele conta exatamente essa história. Você falou agora, eu lembrei. Desce um exército, aí o cara fala, estão olhando aqueles barcos lá? Coloquem fogo. Não é que um inimigo colocou fogo no barco, falando, não, vocês vão colocar fogo no barco. Não tem volta. Eu estou fazendo isso para vocês saberem que não tem mais volta. Aqui para água é afogado, daqui para lá é conquistado. E o cara, olhar para frente. Colocou para frente. E aí, tá aí hoje, a história prova que se estabeleceram então lá. Sim. Entendeu? Então não tem desculpa. Queime suas pontes, queime seus barcos, porque assim... Não dá pra voltar. Mas é arriscado, É isso que vai te fazer
se mexer. É o risco. Conforto, né? Eu saí de casa, por exemplo, saí da casa do pai e da mãe. Quando eu saí da casa do pai e da mãe, fui pagar minhas contas, você vira homem, as coisas mudam. 17 anos eu morava sozinho, já tinha ido pra faculdade, tava lá em Sorocaba, me virando lá, dando meus pulos. As coisas mudam. Claro. Sabe? E é duro. É difícil você pegar Ninguém falou que ia ônibus ser debaixo fácil, de chuva. Eu tinha que ir pra faculdade, não tinha carta, não tinha carro, não tinha nada. Pega ônibus chovendo, eu morava na roça, porque eu não queria morar na cidade. Lá eram duas campos, né? 2 lugares que nós tinha aula. E aí tinha o rural, que era a parte prática, e tinha a parte da cidade. Era 90% das aulas perto da cidade. Tinha apartamento perto da cidade. Eu falei, não, eu vou morar perto da roça. Aí era longe pra arrebentar. Era 40 minutos de ônibus, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo do que Em Sorocaba, que o trânsito, eu já fui pra lá. Lá, meu amigo, o que tem mais moto do que habitante em Sorocaba. E buzina. A rocha lá isso aí, a buzina canta antes do galo, meu amigo. Lá o negócio é. Mas lá é uma cidade boa. É muito bom, né? E aí, assim, cara, é difícil, mas te amadurece demais, né? Eu acho que o jovem que ele já vai enfrentando isso meio cedo, né? O pai que estimula a enfrentar isso meio cedo, ele poupa o filho de um sofrimento futuro, é um sofrimento momentâneo, controlado, mas o sofrimento da vida futura, se você não se desenvolver, ele é muito maior. Muitos pais, eles têm aquela ideia, né? Vou favorecer o meu filho que eu não tive favorecido na infância. E não, isso é extremamente virtuoso fazer isso do ponto de vista de bondade, mas do ponto de vista prático, a gente está inserido numa realidade em que isso vira uma linha muito perigosa. É como se você caminhasse, atravessar um abismo em vez de uma ponte em cima de uma linha. Então pode isso dar muito certo? Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então, às vezes, a falta de poupar e colocar propositalmente um filho numa situação desafiadora é o que vai definir a grossura do couro do seu filho, ou do seu irmão, ou do seu tio, do seu sobrinho, que vai definir ali a situação. Agora, realmente, eu estou criando uma vitória no futuro da vida dele. Mas fazendo ele encarar o desafio agora. Ele derrotou, foi derrotado. Aprenda. Né? Caiu, levanta. Sim. Perdeu, cuida do que tem. O esporte, né, ensina muito isso também. O esporte ensina muito isso. Então, assim, eu acho que a gente encerrou essa parte desse assunto. Agora vamos entrar na pecuária, mas encerramos com nem chave de ouro, chave de diamante aqui, né? Uma verdadeira aula. Então, isso aqui já dá um podcast. Nossa senhora, isso aqui. Não acho que não é o foco do Vitor, mas isso aqui foi um podcast motivacional. Motivacional aqui. O motivacional bonitinho, ele é uma coisa, o motivacional sofrido é outra, né? É isso aí. Agora, assim, a parte da pecuária, a gente fala, vamos começar pela água então, já que já estamos no decorrer do assunto. Eu Matheus, gostaria de pegar um pouco mais em cima disso. Você aborda aí melhor. Água, né? Tá. Deu a se perceber que a questão da água foi um acaso, foi uma necessidade, foi um desafio, uma surpresa que passou aí na sua trajetória. Mas qual foi essa virada de chave? Qual foi quando você percebeu que a qualidade da água, manter um coxo sempre limpo, manter uma água de qualidade que você possa consumir também como humano, te trouxe uma rentabilidade a mais ali? Tá, uma coisa que eu aprendi desde muito novo, com os meus pais mesmo, fazer bem feito. Sabe, eu nunca pude. Meu pai é casca grossa. Eu brinco, meu pai é aquele pai das antigas, né? Não teve moleza comigo, não. Então, eu nunca pude fazer mal feito. Sabe, nota média, o couro comia. Fazer besteira, o couro comia. E não tinha. Não alisava, não tinha esse negócio. É do jeito que era no sistema mais antigo. Então, eu sempre aprendi a fazer as coisas bem feito. Tá, vai fazer, faz bem feito. Tá, mas a condição ela não é boa, mas faz do jeito que tá. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha um curral bom, por exemplo. Era um curralzinho de leite, com corda, com pedaço de pau caído. Era fácil de mexer? Não era, mas eu tentava fazer o melhor possível ali. Quando a gente entra nesse âmbito, né, nessa questão de água, foi um desafio. Esse desafio ele foi se solidificando, né? Passou o tempo, eu consegui colocar os bebedouros, chegou as encomendas de bebedouro fixo que eu fui deixar, fiz prazo de alimentação, tive o investimento. Enfim, passou-se um tempo, isso se solidificou. O manter a água limpa, ele veio meio enraizado no que eu já fazia. Eu falei, cara, tá aqui, pô, mantém limpo, sabe? É o mínimo. Não era uma coisa que eu fazia de forma premeditada, como não, vou fazer para ter aquele benefício. Fazia como, cara, eu sou caprichoso nas coisas que eu faço. Como é que eu faço para ficar bom aqui?
Não, vamos manter limpo. Como é que mantém limpo? Muita gente acha, eu brinco, não tem truque, não tem sim salabim por trás. É rotina, cara, é constância. Sabe? Eu falo que é o método, não sei se você já viu esse, é o método BBV, é bucha e boa vontade, só. Não tem nada, esse método é infalível. Claro. Para quem está nos acompanhando aqui, eu imagino que temos pecuaristas, temos revendas que são proprietários pecuaristas. É muito comum no método antigo, eu quando criança, minha família não vem da pecuária, mas sempre tive a pecuária muito presente na minha trajetória. Você passava por alguns manejos, por algumas glebas, você encontrava os coxos com limo, né? Que são pequenos sedimentos de sujeira. E não adianta você só trocar água. É igual, vamos imaginar um aquário. O aquário, se ele sujou e você não limpar... Sim, a parede, o fundo dele ali... a água vai estar limpa momentaneamente, vai sujar com muito mais... Exatamente. Ali não tem peixe ali dentro do coxo, mas ali... Mas se eu te falar que tem produtor que põe peixe para limpar... Um cascudo, põe. Aí o boi fala... Já vi muito. Eu sou completamente contra. Então, assim, com certeza, porque eu acho que o peixe ele solta amônia na água, né? Não faz o menor sentido. E eu acredito que isso faz mal pro animal, porque o boi ele não está preparado para receber esse elemento químico dentro do corpo dele. Tem muita gente que usa e diz que não, tá? Mas aí entra numa parte de capricho. Entra aqui, eu falo, cara, olha, cheira a água lá, você bebe? Então, assim, eu não. Então, exatamente, isso aí. Esse ponto é muito interessante. Você consumiria essa água? Em resumo, seria isso é um exemplo, a gente tem uma ilustração, a água não tá, você não vai chegar no bebedouro que lavou 2 dias e beber aquela água. Abrir água mineral, virar ali dentro e falar assim, não, agora eu bebo. Mas é uma forma de você entender que, zelo, aí como é que funciona o meu processo lá com relação a isso? Todo gado hoje consome suplementação diária. Então eu trabalho com proteico energético, enfim, tudo formulado lá na fazenda mesmo e a gente faz esse fornecimento diário. Durante o fornecimento, todo santo dia, faça chuva, faça sol, enfim, segunda a segunda, feriado, o que for. A gente faz um monitoramento de indicadores, né? Quais são os indicadores? Então a gente vai olhar score de fezes, que isso fala muito sobre digestibilidade da dieta. A gente vai olhar comportamento. Eu tenho um ditado que eu brinco, boi de barriga cheia não enche o saco. A boiada tá muito agitada, quebrando o pau, com problema de sodomia, cara, tem erro na dieta. Acerta a dieta, busca homogeneidade no lote, enfim. Então a gente monitora score de fezes, comportamento, faz leitura de coxo para entender o consumo, velocidade de consumo do que está sendo fornecido, porque colocar no coxo é uma coisa, fazer comer é outra, né? E também condição de água. E a gente vai atribuindo notinhas de 1 a 3, tá? Sendo nota 1. Então olhou lá, padrão nota 1, o que é isso? Padrão ok, segue o dia, tá tudo certo, tá dentro, tá numa qualidade aceitável ali. Nota 2, a gente programa essa limpeza, a gente agenda essa limpeza, geralmente para 2 a 3 dias adiante. Então, não é urgente, joga no dia tal, por exemplo. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Esse aqui vai lavar no sábado. Bom, já fica lá no cronograma da fazenda, no sábado já desce para tratar, sabendo que vai parar no módulo tal para fazer a limpeza daquele bebedouro. E nota 3, que é o que acontece nas águas geralmente, é um bebedouro nota 2, que seria limpo no sábado, mas depois de chover demais à noite, às vezes inverno à noite, chovendo, você chega lá e ele está sujo demais, lava na hora. Então a gente dá um pause na rotina, lava aquilo ali, leva o quê? 15 minutos, 10 minutos, lava aquilo e segue o dia. A dica é rotina, tá? Não tem segredo. Cara, como é que limpa? É escovão, bucha ali na parede do bebedouro. Eu gosto muito de alumínio, né? De alumínio não, de aço, ferro. E circular, aquele modelo australiano, eu uso bastante dele lá. Cara, é fácil de limpar aquela parede. Você dá uma passada lá, ele solta tudo. Quanto mais você é caprichoso na rotina, menos esforço você tem, porque você não acumula demais. Sujeira. Muito mais fácil. Esgota aquela água e enche de novo. E o ponto é, faça isso no horário fresco, tá? Não deixa para fazer isso meio-dia. De manhãzinho, porque leva um tempo final da tarde, para noite. Final da tarde. Geralmente a gente faz cedinho, né? Então no comecinho do dia ali, 6 até e pouco, porque o boi vai passar o dia ali, então água então fresca, né? Consegue fazer isso logo cedo, já não tem segredo, é organizado. É organização e capricho. E fazer o básico bem feito. Aí você foi falando assim, eu fui pensando assim, foi imaginando, né? Você foi descrever, não. O boi de barriga cheia não incomoda. Igual o humano, né? O humano de barriga cheia ele não incomoda, tá satisfeito, ele tá calmo. Come uma feijoada aí, uma pratada de feijoada. Quem vai ruminar uma tarde ali depois, né? Quem é que o cara vai incomodar, meu amigo? Não incomoda ninguém. Ele fala, tô de bem com a vida, mano. Eu tô aqui, ó. Mas é real isso. É uma coisa que, assim,
de observar comportamento, você começa a perceber. Um problema muito comum, né? Eu trabalho com animal inteiro. Então, um problema comum em fazenda que trabalha com animal inteiro é sodomia, que é a trepação dos animais ali. Isso é um problema grave, tá? E esse problema ele surge em decorrência de, primeiro ponto, lote heterogêneo. Quando você tem muita amplitude de peso, ou seja, animais muito leves junto com animais muito pesados, você tem maior incidência de dominância. A questão da hierarquia ela fica mais presente. Os animais são grandes. É a mesma coisa que pegar uma criançada do primeiro ano e jogar na 8ª série. E a monta é uma demonstração de agitação, dominância. Eles estão agitados ali. Entre a sodomia eu estou incorporando tanto a trepação quanto a agitação, briga, disputa de poder ali dos animais. Quebra cerca, faz uma anarquia. Primeiro ponto, manter a homogeneidade o máximo que você conseguir. Quanto mais pareado está o gado, melhor. Segundo ponto, como é que essa questão de boi de barriga cheia não enche o saco? Ela é direta e indireta. Tá? A questão direta é de fato, o animal está com fome, o animal está sem pasto, tal, ele vai ficar mais agitado. Essa é a questão direta. Qual é a questão indireta? Quando você olha para uma dieta bem ajustada, você pensa em o quê? Vamos lá, você está comendo uma feijoada, você vai ganhar ou perder peso? Vai ganhar peso, você está engordando, certo? O nosso objetivo é o quê? Produzir peso. Quando você tem uma dieta bem ajustada, você produz mais peso. Produzindo mais peso, você atinge o peso de venda mais rápido. Logo, o animal é mais jovem. Ele não atinge maturidade sexual. E ele não vai apresentar determinados problemas. Então, por exemplo, o meu gado hoje é abatido 0 dente. Se a gente pode falar de boi China depois também que a gente pontuou. Um animal 0 dente é um animal entre 18 e 19 meses de vida, no máximo. Ou seja, ele é jovem, é um bezerrão. Olha as fotos lá, a cara de bezerro. E 19 arrobas e meia, 20 arrobas de peso, em média. Então, ele já está pesado, ele já tem acabamento, ele passa por um processo um pouco mais intensificado no fim, ali faz um ATIP, um confinamento, enfim. E ele vai para o abate muito novo. Então, a incidência de problemas comportamentais como um todo, sodomia, etc., ela é muito baixa. Agora, pega um lote de marruco aí de 5 anos, solta junto, enturma eles, né? Faz integração que a gente chama, porque toda vez que você mexe no lote, você vai ter problema. Isso é fato. Fez apartação, fez integração, né? Tirou animais ou colocou animais, você vai ter problema ali, vai quebrar o pau uns 2 dias até o gado acalmar. Agora, pega uma boiada errada, solta num pasto rapado e faz uma integração pra você ver. Perde animal, pau quebra. Então é uma questão de, cara, como é que eu corrijo isso? Não, eu vou corrigir fazendo tal coisa. E aí entra esses pontos que assim, zeram esse problema, né? Reduzem brutalmente o problema de comportamento. Não, ele foi falando aqui, é muito insight. A minha cabeça aqui, ela já deu umas 3 voltas aqui na conta aqui e tal. Esse podcast tem sido uma verdadeira aula. Aula, né? Demais. Pra quem tá assistindo aula demais. E pra nós aqui. E pra nós, Eu já fiquei com vontade de entrar no mundo da pecuária já, ué. Né? Ó, o Vitor, a pessoa integrar um boiadeiro aí pra chegar. Mais um boiadeiro. Integrar aí aí você foi falando aí de determinadas atividades, eu já fui calculando aqui que a gente todo o nosso pensamento é voltado com o que a gente ama, né? Então você ama o gado, então tudo que você escuta no dia a dia, acaba o seu cérebro correlacionando com o gado. E o que você foi falando, eu fui correlacionando com o drone, né? Então atividades que você descreveu que podem ser integradas ao equipamento, que vai facilitar, eu pensei aqui, só para citar rapidamente, o abastecimento do coxo com a parte de nutrição, que hoje é levada muitas vezes ou mecanizado ou é levado pelo próprio ensaca, pelo próprio vaqueiro para a área, ela pode ser levada pelo drone de forma automatizada, né, e abastecer vários coxos em sequência. Claro que hoje é um tipo de mecanização, de aparato tecnológico que, se for olhar o custo dele e o benefício, ele precisa ser colocado muito na ponta do lápis para ver se ele compensa ou não. Mas aí eu vou até um pouco mais longe, viu, Gustavo? Quando você está falando que atividades que o drone pode ser agregado, aí eu complemento a fala do Gustavo, fiquei pensando no DOC. Isso, né? Na DOC 3. No monitoramento, né, dos coxos, hoje os drones têm capacidade, um zoom tão incrível. Zoom sem precisar baixar o drone. Então, a 100 metros de altura você traz... Eu estou falando 100 metros de altura, mas na verdade esses drones, eles captam o número da placa do carro na tela cheia do controle remoto a 1 quilômetro de distância. Tá doido aí. Ou seja, se você simplesmente levantar o drone e nem levar ele lá, dar um zoom no coxo, você vai ver o coxo dali. E aqui o Gustavo, para poder falar de maneira mais apropriada, né, Gustavo?
Esse manejo do coxo, esse monitoramento de higiene no coxo pode ser feito com Sim, drone, não, correto? a própria imagem. Pré-programado, correto? Pré-programado, porque você pode ensinar pro software que está lendo a imagem do drone que essa imagem é um coxo nota 3, essa imagem é um coxo nota 1 e já vai sair uma lista em questão de segundos. Mas aí a turma vai ficando preguiçosa, hein? Daqui a pouco é a pecuária do controle remoto. Exatamente. Só no sofá. Não existe cavalo de controle remoto, né? O cara não existe, né? O cara tem que ir lá ainda tá lá sentado só na... Exatamente. Mas isso aí a gente vê assim, por exemplo, o cavalo também faz parte dos animais da fazenda. Um ponto importante que você vai falar, e eu complemento, eu brinquei com isso, mas assim, é interessante como tudo era feito a cavalo antes, até o dia que eu falei, vou comprar um quadriciclo. E aí eu falei, vou comprar um quadriciclo por quê? Não, porque era um luxo que eu queria ter, eu achei que era um gosto, um hobby, ele vai, pô, negócio caro, o preço de um carro. É uma ferramenta. Mas vou comprar. Hoje, depois de, sei lá, uns 4 anos, não sei, uns 4 anos eu acredito que eu tenho. Cara, é uma baita de uma ferramenta, faz um serviço, você não tem ideia daquilo. Exatamente. Mas vamos lá, eu te interrompi, você estava falando. Não, o que você falou é exatamente, eu ia falar assim, a fazenda que opta pelo manejo vaqueiro a cavalo, em vez de vaqueiro a quadriciclo, não deixa de ser, né? O vaqueiro continua vaqueiro, não é porque ele está montado no cavalo, no quadriciclo, numa moto. A moto hoje é presente em 99%, sim. Não substituindo o cavalo, mas a hora que o cavalo está indisponível, demora para selar alguma coisa, o cara embarca na moto e vai. Você consegue correr mais rápido. É que o cavalo ele tem um reconhecimento de contorno a terreno que é... Não vem para competir, não é para competir. Não é para isso, mas é uma ferramenta muito útil. Exatamente. Muito Só que assim, o cavalo ele tem o próprio desgaste, ele tem a própria alimentação, o vaqueiro tem o próprio tempo dele, que ali é valioso, porque quanto menos rodeio o vaqueiro precisar fazer dentro de uma área, melhor. E o drone de vistoria, o drone de inspeção, ele vem com esse propósito. Então você junta o trabalho mais raiz com o aparato de visualização e gestão mais tecnológico. Aí você fala, vaqueiro, pelo rádio. Vaqueiro, hoje tem rádios que alcançam aí 30 km de distância, então dependendo do tamanho da sua fazenda, você pode falar para mim, minha fazenda tem 100 km, mas você põe uma estação repetidora, você conversa com o cara lá no outro lado da fazenda. E hoje não é só isso, né? Tem lugares que tem sinal de rede celular que você consegue falar pelo WhatsApp. Você manda um áudio, aí você fala pro vaqueiro, notifica ele, olha, você tá na posição tal. Eu tô vendo que você tá indo para tal rumo, mas eu quero que você mude a rota, que 100 metros na sua frente tem um bezerro deitado ali, ou tem um gado ali. Dá uma olhada no que tá acontecendo, eu tô identificando algo ali. Entende? Então, assim, a própria gestão da movimentação para evitar esse rodeamento e perca de energia. Não só do tempo, a energia. Não, a gente tá falando de tecnologia. Estamos falando de tecnologia, exatamente. Ela tá caminhando junto com o produtor, com o pecuarista, e tende a evoluir juntos, né? Aí vem o preço. Aí vem a canalização. Isso. Em um momento ali foi tecnologia também, numa fase do nosso histórico foi tecnologia. Claro. Porque é um investimento, é caro, não é barato você canalizar a sua fazenda. A eletricidade, a internet que está proporcionando a gente conseguir assistir esse drone aí voando em tempo real, que o pessoal pode achar que isso aqui é gravado, mas não, isso aqui é em tempo real que está acontecendo aqui. Isso aqui tudo é tecnologia. Sim. Um dia isso aqui chegou, não nessa forma que a gente está vendo agora, mas evoluiu para cá. A mesma coisa o gado, o manejo do gado. Era manejado o gado 20 anos atrás de uma forma. Você manejou o gado há 10, 11 anos atrás, começou a fazer de outra forma. E hoje você já faz diferente do que quando você começou. Sim. Entende? Então, se você conseguiu... É um processo de evolução contínua. E se você conseguiu evoluir na sua fazenda, conseguiu empacotar esse conhecimento e hoje você projeta essa melhora para quem se dispõe a aprender com você... Isso não está imparcial. Então, quer dizer, a mudança é válida. Então, incorporar isso é interessante. Né? Então, acredito que o assunto da parte da água ficou extremamente claro. Né? Se você não bebe aquela água, não deixa ela só para o seu gado. Né? Então não deixe criar jabuti e cágado dentro do coxo, né? Água, dentro da água do coxo, né? Que senão... Legal. Muito bom. Ficou muito bem. Ótimo, pautado. Bem colocado. Agora eu queria entrar, acho que na questão do boi gordo e boi China, né? Eu acho que é interessante a gente entrar nessa questão. Pode abordar aí, você explica o pessoal 1000 vezes melhor do que eu e o Matheus essa situação. Essa questão do boi China, trazendo de forma bem simplificada, né? Muita gente, hoje é mais comum, né? A gente avançou nessa disseminação de informação. Mas o popular boi China nada mais é do que um animal que está apto à exportação para o mercado asiático.
E o que esse animal basicamente tem que ter? Obviamente, a fazenda não pode ter nenhum tipo de restrição ambiental, sanidade tem que estar em dia, o beabá é o mesmo, né? A gente tem que estar com tudo livre, nota limpa, enfim. Questão de restrição, não pode ter restrição à exportação. Questão de documentação tem que estar ok. E o animal em si ele tem que ter menos de 4 dentes, né? 4 dentes ou menos, 4 dentes permanentes. Então, o animal 0 dente, quando a gente diz, pô, mas eu abri a boca lá, tem dente. Tem uns vídeos no meu Instagram lá que eu abro a boca mesmo, eu entro no meio do pasto, os bois são mansos, abro a boca, fala, tá aqui, ó, isso aqui é 0 dente e tal. A mansidão é muito grande, né? São calmos com o manejo. Aí o cara, pô, mas tem dente. Não, mas são dentes menores, aqueles dentes são dentes de leite. Então ele vai substituindo pelos permanentes. Igual a gente, então, cai o dente. Cai o dente e troca. Então assim, primeiro ele vai colocar 2 no meio. Então fica, e como é que você identifica, né? O de leite é pequenininho, o permanente é grande. Então ele vai ter os 2 incisivos aqui embaixo maiores. E aí ele faz uma segunda muda para 4 dentes. Quando ele está com 4 dentes permanentes, ali é o limite. Se ele passar para 6 dentes, teoricamente ele já não está mais apto à exportação. E o mercado hoje, os frigoríficos exportadores hoje, eles têm uma depreciação, né? Um deságio desse animal que não está apto. Que é o boi Brasil que a gente fala, né? O boi que passou 6 dentes, 8 dentes, enfim, boca cheia. É um boi que ele não entra mais como apto à exportação. Então, o que é um animal 4 dentes? É um animal com basicamente, né, a dentição média e idade, basicamente até 30, 32 meses de vida ali. Entre 28 e 32 meses de vida, ele vai fazer essa muda aí, vai começar a fazer a muda para 6 dentes. E aí, se ele tiver já passado dos 4 dentes, ele não entra mais, não enquadra mais. Sim. Então, basicamente, é encurtar o processo produtivo e fazer um animal um pouco mais jovem, né? O que não é nenhum desafio você produzir um animal de 30 meses de vida, até porque eu costumo dizer, mas na minha região não se paga nada mais por isso. Mas se você fizer conta, você vai entender que produzir esse animal é uma obrigação em qualquer cenário, porque o custo fixo ele é muito alto. Se você passa muito desse tempo, é mais diária envolvida, é mais valor de manutenção, combustível, energia, capital imobilizado, tudo que está junto ali. E isso dilui a sua margem. No fim, você até tem um resultado, mas a sua rentabilidade ela é tão diluída ao longo daquele tempo que a rentabilidade mensal, que é o que de fato vai gerar crescimento, alavancagem, ela é muito pequena. Aí você está disputando com, sei lá, um CDB aí do banco, né, com a Selic hoje a 14 e pouco. Sim. Fica muito diluído. Então, aí você está tendo todo aquele trabalho em vez de pegar aquele mesmo valor e colocar no banco. É um negócio, você tem risco, você tem um monte de coisa envolvida ali. Você não pode ficar patinando ali num tempo tão longo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, nessa relação desembolso versus custo de produção. Mas é só isso, né? O animal, o boi China, não tem nada de diferente disso. Entendi. Não muda basicamente porque nada. Quando o pessoal fala assim, o boi gordo, o boi China, quando o pessoal já escuta um nome, uma coisa diferente relacionada a outro país, o cara fala, não, então deve ser específico. Porque existe sim, a maioria do público talvez não saiba, mas, por exemplo, para o mercado muçulmano, para o mercado árabe, principalmente, existe uma forma de abate diferente. Então, assim, vem gente de fora, auditores verificarem se o abate está sendo feito corretamente, dentro de determinadas regras, existe um critério lá, todo padrão. Sim. Além de tudo isso que o Victor já falou, tem mais um monte de coisa ainda que é virado na direção tal, e tal idade, de tal forma, com tal equipamento, não pode ser qualquer coisa. Então, a União Europeia tem rastreabilidade. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala do boi China, ele é o que cabe na maior parte das realidades. Né? Ele é o mais simples, teoricamente, de se produzir. Isso. Aí a minha pergunta, assim, você tem algum conhecimento de que haja algum tipo de melhoramento genético para que essa dentição apareça de forma mais precoce, para que o animal está sendo selecionado, algum tipo de... Naturalmente, quando a gente tem uma genética superior, a gente tem... uma produção também superior, uma precocidade maior, mas isso varia uma questão, uma janela de meses ali, né? Então, entre taurino e zebuíno a gente tem uma pequena diferença, enfim. Então, o animal de cruzamento, geralmente, ele ganha um pouco mais de peso, a dentição às vezes sai um pouco mais precoce, varia muito de animal para animal, mas não tem nenhum tipo de manipulação, ao menos até onde eu sei, visando algo relacionado à dentição, até porque a dentição vai expressar a idade ali. Exato. E ponto, né? Então, você acredita que se
se fosse possível atingir esse tipo de mudança, que tipo de relação seria? Que a dentição aparecesse um pouquinho mais tarde para dar uma engorda maior ou que aparecesse mais cedo para poder esse animal sair? Mas não vai mudar nada, porque no fim das contas você tem o custo fixo cobrando. Esse é o ponto, entendeu? Isso. Então, independente de você ter uma bonificação ou não, a questão é, se você arrastar o processo mais do que isso, é muito tempo. E aí aumenta tudo, né? Aumenta custo. Esse é o ponto, entendeu? O problema é que eu costumo brincar que tem o produtor que é o produtor tá lá mesmo. Vocês já ouviram falar dele? Conhece? Não, como é que tá lá mesmo, mas o custo de terra. Não, mas a terra tá lá mesmo. A terra é minha, tá lá mesmo. Não, mas e o funcionário? O senhor tá pagando funcionário 3 anos. Não, mas funcionário faz parte do negócio, tá lá mesmo. Tem que pagar mesmo. Entendi. Tá então, lá assim, mesmo. aí nada entra na conta. Deixa eu até anotar aqui, o tá lá mesmo. Eu brinco, porque isso aí é real, né? Eu aprendi isso daí com um amigo meu que comentava disso. Pô, cara, as coisas têm que entrar na conta. Não é assim. Senão você vive num mundo de ilusão, achando que seu bezerro produzido, se você é da cria, é de graça, que o seu peso produzido, se você é da recria, engorda, é de graça. E por não conseguir identificar os seus números, você não sabe onde você tem que corrigir. Exato. Quem não identifica não corrige. Isso. Você falou você falou assim você citou a questão de funcionários e eu acho que é algo que a gente possa abordar levianamente assim, o assunto, que é em qualquer setor, em qualquer empresa, de qualquer negócio, como ninguém faz nada sozinho, né? O único que trabalhou praticamente sozinho aí foi Deus na criação, então o resto é todo mundo em conjunto. Né? Então a gente tem essa questão. E aí, como você vê essa relação do setor de pecuária com o funcionário de base, por exemplo, assim, essa coordenação? Porque hoje a gente vê na parte empresarial, prestação de serviço, é quase que uma sociedade, né? No setor do drone, vamos falar em particular, né? Você é dono do drone, mas aí você vem e contrata um piloto para operar seu equipamento. Aí você tem um piloto e auxiliar. Mas o auxiliar só cuida da parte da cauda, que é uma parte fundamental, é a finalidade da aplicação, e o piloto só cuida do drone. Só que o drone, toda aquela infraestrutura, tem todo um custo. E você está lá angariando terras, conversando com produtores para você poder conseguir fazer a aplicação, né? Angariando aí talhões para você poder trabalhar. Só que o único funcionário que levanta todo o seu patrimônio e que maneja todo o seu patrimônio é o funcionário. Então eu sempre falo, desde sempre, né? O funcionário é seu sócio. No ramo do drone, o teu funcionário é teu sócio, que querendo ou não, ele está levantando os 250 mil do seu investimento e esses 250 mil estão lá voando. Sim. E para cair, basta estar no ar. Entendeu? Esse é o lema do mundo do drone. É para cair, ele basta ele estar no ar. É cada voo um frio na barriga diferente. Drone, né? Que está no chão não cai. Entendeu? O drone que está pousado no chão, ele não cai. Então, assim, bastou levantar. E é o investimento inteiro ali, né? Porque sem o drone não tem aplicação. Não adianta você só bater lá no misturador e não ter esse equipamento aí para fazer a aplicação. E como que você vê essa relação do setor de pecuária com essa... Eu tenho muito claro que sozinho a gente não faz nada grande. A gente até faz, mas grandioso não. Eu já tive muito desafio com relação à mão de obra. Alguns desafios, eu vou até citar assim de forma resumida aqui, sem expor nada, mas eu tive uma pessoa que trabalhou comigo no meu meio ali, tá? Não foi nem muito no início, nem muito no fim. No meu meio de pecuária, que era um encarregado lá, e era um menino. Ele era mais novo do que eu. E assim, até hoje, diante de tudo que aconteceu, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu não sei o porquê, mas eu carrego isso. E ele por mim também, sabe? Ficou essa relação. Ele era muito bom, mas ele envolveu com um problema, né? Droga, enfim. Era um menino. E aí foi preso, teve uma confusão toda. O ponto que eu quero chegar é, eu nunca, mesmo diante disso, porque assim, ele roubou dentro da fazenda, o negócio é meio pesado, sabe? Difícil. Aí depois veio, arrependeu, coitado, né? Mas fez até um papel assumindo aquilo, me entregou, falou, não pode entregar, eu não fiz nada, no fim eu fiquei sabendo que ele foi preso depois, uma confusão assim, meio grave, né? E eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Então eu acho que essa relação de ter uma disputa de poder ali, aquele negócio de autoritarismo e tal, pra mim, na minha visão de negócio, de mundo, acaba que não funciona. Não é um negócio que você consegue levar adiante, você até vai ali sendo mais autoritário, você controla durante um tempo, mas você não consegue criar essa vontade da equipe de fazer também. Exatamente. Então eu sou muito de explicar, eu sou muito de dar voz. Quem trabalha comigo assim tem voz, eu preciso resolver um problema.
eu dou a voz do negócio, sou eu que resolvo se vai fazer. Se eu falar, vamos derrubar essa cerca aqui e chega, não vou mais, sou eu que vou bater o martelo. Mas eu chamo e falo, e aí, o que você acha disso aqui? Dá uma opinião. Quantas e quantas e quantas vezes eu já aprendi com quem trabalha comigo? Quantas vezes, uma coisa que eu não estava vendo, o cara, não, mas por que não faz assim? Eu falo, rapaz, eu não tinha pensado, não. Vamos fazer? Vamos. E dá certo. Então, eu acho que essa relação de parceria, ela, obviamente, existe um limite, existe uma hierarquia ali, e não é uma hierarquia entre pessoas, eu acho que é uma hierarquia de negócio, porque senão todo mundo manda, ninguém manda em nada e você não consegue levar isso adiante. Então tem que ter função bem definida, cada um tem que estar responsável por uma coisa, até para que haja organização no processo, tá? Isso é um ponto. Não é, bumba meu boi aí, abandona tudo e deixa o trem correr. Sim. Mas dar voz e ouvir e tomar decisão em conjunto e estar sempre próximo é um ponto que para mim é um valor forte ali que a gente tem, sabe? Então isso eu acho que cria essa parceria, né? Isso que você trouxe, eu e o Matheus, a gente sempre quando vai conversar aí, a orientação que a gente passa para os nossos parceiros, para os nossos lojistas é exatamente isso, tanto com a equipe da própria revenda, quanto esse conhecimento ser passado, essa tratativa ser passada para o usuário final do equipamento. E o usuário final não é necessariamente o piloto, ele é quem também adquiriu aquele equipamento, né? A importância de você saber, entender que existem certas limitações que devem ser compreendidas e devem ser estudadas, né? As limitações do equipamento, as limitações técnicas daquela pessoa ou daquele conjunto, daquela equipe que precisam ser trabalhadas e melhoradas. Assim como você melhorou a água, como você melhorou o coxo, como você melhorou a alimentação, o pasto, você também tem como melhorar o capital humano, que a gente chama, né? Então um capital humano ele é passivo de melhora. Nós não somos estátuas. Até a estátua muda durante o tempo, né? Fica desgastada. Então não tem isso. A gente tem que trabalhar a capacidade humana. Então assim, muito bom o que você trouxe aqui, foi realmente uma... Eu queria até pegar em cima de um novo assunto, tá, Gustavo? Em cima de um novo assunto. Qual é a sugestão que você traz para os seus seguidores, para quem está nos acompanhando agora, sobre manejo de pasto, né? Eu vejo nessas viagens que a gente faz pelo Brasil, que a gente encontra muita área suja, principalmente uma região ali do centro-oeste, mais próxima à Bolívia, muita área suja, área degradada às vezes. Quais seriam bons manejos a serem feitos? Quais seriam as suas sugestões? A verdade é que eu sempre falo que manejo ele é de graça. Manejo, tá? Não estou falando uma aplicação, não estou falando uma reforma, estou falando manejo. Manejo ele vai envolver duas coisas. Manejo envolve produção e colheita, aproveitamento do capim. Quando você passa a olhar para o seu pasto dessa forma, você vai entender o quê? Primeiro ponto, capim é a base do seu processo, tá? Em 90% dos casos, né? A gente não está falando de confinamento, vamos falar de uma produção a pasto. Capim é a base do seu processo de ganho de peso. A gente vende carne, né? Eu já bati, é uma fábrica que está produzindo arroba, está produzindo carne. Ciente disso, você tem que entender o quê? O primeiro foco, ele é a produção do seu capim. Se você não tiver capim, você não tem como produzir carne. Então, produzir capim. Produzir capim, muita gente pensa, então tem que adubar. Se você adubar um pasto com manejo errado, você vai catar um pacote de nota e rasgar e pôr fogo. É a mesma coisa, você abre a janela de casa assim, joga o dinheiro lá de cima. Você faz isso? Não. Então vamos aprender a manejar primeiro. Por quê? Você consegue ter uma boa produção antes de adubar. Você consegue ter uma boa produção antes de corrigir, dentro daquela limitação de produção. À medida que você vai corrigindo, adubando, você vai subindo o que a gente chama de capacidade de suporte, que é o quanto aquilo aguenta de gado. Falando em produção, a gente vai entrar em duas coisas: taxa de lotação e capacidade de suporte. Sendo simplista, capacidade de suporte é o quanto cabe, taxa de lotação é o quanto tem. Se isso aí não tiver ajustado, vai dar ruim. Se você tiver uma taxa de lotação acima da sua capacidade de suporte, ou seja, era para você estar trabalhando com 100 animais ali. Eu vou falar animais para ficar simples, mas correto seria o A. Unidade animal 450 kg. Mas 100 animais naquela área, aquela área comporta 50. O que você vai ter? Degradação. Você vai ter super pastejo, você não tem comida, sendo muito raso na resposta. Você não tem comida para todo mundo. O que acontece é que você abaixa demais a altura do seu pasto, a altura residual, seja num rotacionado, seja num pastejo contínuo. Quando você rebaixa demais, você está favorecendo a incidência de invasora e a praga aparece.
A praga ela é aquela basta bater um solzinho. Ali, ela tá ali, ela é veaca, ela tá ali, ela é oportunista. Eu digo que a praga ela tá pronta para se sobressair. Vacilou no manejo, rapou pasto, degradou. O sol apareceu, ela aparece. É isso aí. É fato, tá? Vai aparecer. Então, o primeiro ponto é você entender isso. A sua taxa de lotação ela tem que estar ajustada com a capacidade de suporte. Se você tiver poucos animais, esse é um outro cenário. Você tem uma capacidade de suporte de 50, você está trabalhando com 20. O que vai acontecer? É menos pior do que o outro? É. Tá? Você não vai entrar num processo brabo de degradação, mas você vai ter baixa produtividade de duas formas. Primeiro, você não está aproveitando a área como um todo, você está produzindo capim e não está colhendo, que aí é outro ponto, produção e colheita, manejo envolve a colheita, quem quer a máquina é o boi, tá? Você não tem colheita suficiente. E você perde também em produção, por quê? Além de perder na questão do ganho de peso que vai ser baixo, da questão de produção por área que vai ser baixa, você vai perder no ganho de peso. Porque o capim, ele tem uma altura de pastejo ideal. Capim alto demais não é bom. Você chega lá, nossa, olha que capinzão bonito, se a altura dele for de 30 centímetros. Vamos falar de uma braquiária aí, 30 centímetros de altura de entrada de pastejo. Ela está com 80, olha que maravilha, o gado entra, aquilo acama tudo, deita tudo. Então você tem um prejuízo de duas formas. O ganho de peso vai ser baixo. Por quê? Porque o capim ele já é um capim maduro, ele é um capim pouco proteico, muito fibroso, a digestibilidade é ruim, ele ganha menos peso. Segundo, porque você deita tudo aquele capim. Então você não aproveita e o gado ainda ganha pouco peso. Então a questão de andar com as duas coisas muito bem ajustadas ela é importantíssima. Sim. Esse é um ponto. A rotatividade ela faz parte disso. Né? Faz parte. O rotacionado ele é uma ferramenta de verticalização. Tá? Muita gente pergunta... Porque assim, eu sou produtor, cara, então a minha visão ela é de produtor, eu não vou falar de coisa técnica, eu vou falar do que funciona, o que não prestar eu vou falar, isso aí é igual eu brinco, às vezes umas vitaminas milagrosas, uns treinos, eu vou, cara, isso aí não é isso daí, vamos falar do que funciona. Rotacionado, tem muita gente que ainda tem resistência, eu tive, eu comecei lá no chão, eu passei por tudo isso, eu entrei com aquela mentalidade de produtor também, tá tudo certo. Rotacionado funciona. É simples pra caramba e é uma ferramenta de intensificação. Por quê? Quando você divide uma área e... Entenda, rotacionado é um conjunto de piquetes, onde vai rodar um módulo. Não é que você vai fazer piquete e pôr gado em todos os módulos. Não, módulo todos é um conjunto de gado, né? Módulo é um conjunto de piquetes. De piquetes, sim. Tá? Então assim, por exemplo, um módulo rotacionado tem 10 piquetes. Naqueles 10 piquetes roda um lote. O gado está comendo um, os outros 9, né, são 10, os outros 9 estão descansando. Sim. Então o que você consegue com isso? Primeiro ponto, como você concentra os animais numa área menor, você tem maior pressão de pastejo. Ou seja, você está obrigando, você está forçando o gado a comer aquilo ali daquele jeito. Então ele não vai ficar, esse eu quero, esse eu não quero. Disponível, dá uma mordida aqui, depois dá uma mordida. Na Bahia o pessoal chamava de manga, né? Eles têm uma reunião central ali, onde faz o intercalamento desses piquetes, e aí depois você chama o gado ali para o meio, aí você abre fecha do que eles estavam, abre do outro, próxima, ele já vai naturalmente. É praça de alimentação, área de lazer, enfim, cada um chama de um... É uma área onde você concentra a estrutura o coxo, e facilita... a água, o coxo, tudo ali, né? Mas enfim, o que você consegue? Você consegue por mais pressão, o gado consome o pasto de forma mais regular, mais homogênea, não fica selecionando, comendo o que quer, andando, pisoteando. E você consegue também respeitar o ciclo de crescimento. Então, ele está comendo um, os outros 9 estão descansando, fazendo o quê? Aí tem que lembrar lá da aula de ciências da fotossíntese. Sim. Ele está rebrotando. E por que você tem que respeitar duas alturas, uma de entrada e uma de saída? A altura de entrada, você está respeitando o melhor ponto de colheita. É o melhor aproveitamento, tanto em quantidade quanto em qualidade. É o momento onde ele tem a melhor nutrição junto com a parte de colheita, de fato, sem acamamento. Sim. Então você tem produção e aproveitamento daquele capim. E a altura de saída? Muita gente questiona, por quê? Por que eu não posso rapar o pasto aqui e tá tudo certo? Ele vai descansar depois. Quando você rapa ele demais, rebaixa ele demais, por exemplo, vamos falar da braquiária. 15 a 18 centímetros a altura de saída. Ou seja, bateu 15 a 18, você arranca o gado. Se for menos que isso, a planta vai ter que gastar mais energia para rebrotar. E ela tem pouca folha. E com pouca folha, ela tem menos área foliar, menos absorção de luminosidade, compromete a fotossíntese, ele fica lento para rebrotar. E sobra espaço para... Invasora. Aí ele fica lento para rebrotar, a invasora sai na frente, acabou. Exatamente, que a invasora, ela só é invasora porque ela cresce mais rápido. O nome dela já diz, né? Isso senão ela não seria invasora, né? Ela é malandro, aí. Então, assim, essa questão de manejo, ela tem que vir antes de tudo. Não adianta nada o cara vir aqui, arrumar um drone, pulverizar, se ele não fizer o manejo bem feito.
Quando esse cara faz o manejo bem feito, o investimento dele num combate, numa adubação, numa correção, ele é pontual, ele gera retorno. Claro. Porque ele está fazendo o básico primeiro. Você falou aí da rotatividade, aí já veio na minha cabeça o drone multispectral, que faz a avaliação da quantidade de clorofila e da fotossíntese da planta, né? Tudo para poder, aí já entra não só na questão do manejo ali, mas muito mais a parte de pesquisa e desenvolvimento das próprias, da própria genética do pasto, vamos dizer assim, da planta que está lá no pasto, para que tenha esse tempo de desenvolvimento, a qualidade proteica daquela planta, tudo mais, né? Diminuir aquela quantidade de fibras para poder ter esse ciclo mais otimizado, nem para ser mais rápido, nem para ser mais lento, mas para ele ser mais otimizado, né? Você ter uma uniformidade no crescimento da região daquele pasto, né? Então... aí você vai falar, por exemplo, né, rotacionado, uma dúvida que muita gente tem é quantos dias? Quantos dias o gado fica, quantos dias o gado sai, quantos dias descansa? Não tem isso. Não existe. Por quê? É planta? Capim tem relógio? Tem não. Ele não sabe. Capim ele responde a 4 coisas: água, luminosidade, temperatura e nutriente. Ciente de que isso tudo vai variando, tem estação chuvosa, estação seca, fotoperíodo maior, fotoperíodo menor. Nós estamos vendo agora, já está escurecendo cedo, está clareando mais tarde. Antes eu saía de casa 4 e pouquinho, já estava claro, batia a foto lá 4 e meia, às vezes estava saindo, estava claro, você já via que estava vermelho. Hoje está escuro ainda. Tá escuro, está um breu, está clareando 6 horas, 6 e pouco. Então o fotoperíodo diminui, menos luz. Temperatura caindo. Fim do dia já está soprando aquele ventinho mais fresco, o mineiro já caça uma jaqueta, né? Então já está mais frio. E nutriente vai sendo consumido, né? Então a planta ela come também, ela vai consumindo nutriente, então depende do que você repõe ou deixa de repor, né? do nutriente limitante que a gente tem ali de crescimento. Ciente de que isso varia, o tempo de rebrota também vai variar. Então o manejo ele tem que ser feito por altura, sempre. Isso é simples, cara. Tem régua de manejo. Você pode fazer pega uma ripa, eu até ensino. Você pega uma ripa, um cabo de vassoura, mede, marca, pronto. Você chega lá, mede alguns pontos, você vai saber. Depois do tempo, o zóio calibra também. Você ele passa um raio-x assim, ó, você já consegue olhar e já sabe. Exato. Tanto você faz aquilo. E fica simples. E aí você consegue ter um aproveitamento muito melhor da sua terra. Então, é um crescimento vertical. No lugar de lateralizar, de horizontalizar o crescimento, você cresce verticalmente. Eu digo que o processo de intensificação ele não é uma obrigação e ele não é um destino. Ele é um processo contínuo que ninguém tem obrigação de fazer, mas ele vai melhorar o resultado, desde que ele seja visto como um processo de evolução de fato. Porque o problema é você estar aqui e querer botar o pé aqui. Isso. Você tem que um passo de cada vez. Exato. O problema é o cara toca um pastejão contínuo no sal branco. De repente ele ouve que confinamento e rotacionado com um piquetinho de 1 hectare é a melhor coisa do mundo. Se ele fizer isso, ele ainda não tem capacidade de manejo de tocar aquilo. Que então, tem que preparar um pasto para aquela situação. Exato. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma divisão. Eu tive um alternado. E aí depois eu mais uma. E mais uma, e faz um outro módulo, aí você forma e você vai aprendendo com seus erros, né? Ou com os erros de outra pessoa, você pergunta daqui, pergunta de lá para errar menos, mas você vai errar, isso é normal. E aí você vai intensificando. Então é ter essa sensibilidade de não passar o carro na frente dos bois. Trazendo essa parte da nutrição, eu sou bastante curioso nessa parte, porque a gente chegou num ponto que o link com o drone agrícola, até o próprio drone multispectral, ele já fica um pouco mais vinculado, né? Então já cria uma situação, né? Por exemplo, como que é feita hoje essa reposição de nutrientes chaves para o crescimento dessa grama, né? Ele é uma reposição química, ela é uma reposição de fertilizante ou ela é uma reposição natural do próprio gado? Não, todo ano eu faço análise de solo e a gente faz algumas correções, tá? Uhum. E algumas eu não toco hoje um projeto adubado. O projeto não é adubado. Quando eu digo projeto não é adubado, existem projetos onde a cada mudança de piquete entra uma adubação nitrogenada, geralmente, para potencializar a rebrota. Meu projeto não é adubado, mas eu faço adubações nitrogenadas pontuais ao longo do ano, em determinados módulos, não é em tudo, conforme o objetivo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estratégia de seca que eu uso, diferimento de pasto. Então a gente rebaixa esse pasto mais do que deveria, mais do que a média, e faz uma adubação nitrogenada. Para quê? Porque a gente consegue um acúmulo maior de folhas, sem deixar esse pasto passar demais da altura. Porque o diferimento ele é uma estratégia que você tem que ter uma cautela ali, senão ele passa muito, fica com muito talo, ele acaba funcionando, é melhor do que não ter, mas você consegue um diferimento melhor fazendo desse jeito. Eu vou, por exemplo, o mercado deu uma janela.
Eu quero repor um volume maior. Eu preciso subir a capacidade de suporte da terra, adubação nitrogenada. Eu consigo subir a capacidade momentaneamente para absorver um estoque maior de compra até a minha próxima venda. Sim. Eu seguro aquilo ali durante um tempo e já tem outra venda. Então, essa adubação nitrogenada é uma adubação líquida? Não, sólida. Sólida. Ela é para o solo mesmo, ela não é para a planta em si. Sólida, eu faço sólida lá. Ela é sistêmica ali, né? Ela não vai direto para a planta, ela vai passar pelo solo, pelo sistema radicular e vai entrar. Entendi. Sim. Isso tem um tempo de... Vai ser disponibilizado lentamente. Isso, né? Mas é pontual. Isso, não é algo que eu faço com recorrência, é algo assim... Está de acordo com tal objetivo? Tá. Justamente por quê? Porque o processo de intensificação ele é contínuo. Exatamente. Vai chegar um determinado momento onde surge o interesse de intensificar mais um pouco, mas é um processo. Claro, porque a planta por si só ela não fica viciada naquela adubação. Vai consumindo. Isso, ela vai consumindo. Vai consumindo. O problema é se ela se viciasse, aí você para de fazer e ela... cai o potencial. Cai o potencial. Sim. E aí, graças a Deus, isso não acontece, né? Ela pega aquela reposição lentamente ali, né? Sim. Então, eu acho... Isso aí é um tema fundamental, né? Ali ficou claro que o controle de plantas invasoras está ligado diretamente ao manejo. Começa dentro do manejo. Tudo é manejo, né? Tudo que a gente conversa no ramo da agricultura, tudo é manejo. Quanto mais presente você está no manejo, mais fiscal você é da operação. Quanto melhor você está ali planejando, né? Melhor faz o manejo, melhor faz a prática do dia a dia. O químico também é uma despesa, né? É uma despesa cara. Claro, e eu acho que é um dos principais, eu não sei qual que é o percentual de consumo, de custo, o defensivo agrícola hoje, o agroquímico, para fazer a parte de herbicida, né? Fazer o controle de pragas no setor de pecuária, mas eu acredito que ele pega um percentual do custo... Pega se você não tiver esse controle de manejo. Isso, Porque assim, você vira um bola de neve. Vira um combate que não tem fim. Você combate, erra, ela volta. Combate, erra, ela volta. Para a gente comparar em bases de porcentagem, vamos dizer assim, então o que não faz o manejo adequado e o que faz o manejo adequado. Qual que seria a diferença de porcentagem no custo da parte de herbicida? Rapaz, eu sou bom de matemática, mas agora você me jogou num canto de parede. Como é que eu vou pensar nisso? Não precisamos falar necessariamente em porcentagem, mas em proporções. Por exemplo, eu estou lá no Pará, tem uma área lá que o cara não gosta de cuidar dela e por não gostar de cuidar dela, ele fica entrando com o drone agrícola fazendo aplicação de herbicida. Mas aí entra o ponto. Se esse cara não gosta de cuidar, ele não vai gostar de investir no drone também. Ele vai acabar com essa terra. Aí vai virar mato de novo. Porque assim, a pessoa que ela tem o mínimo de consciência financeira ali, ela vai olhar para isso como, não, pera lá, tá gastando muito, deixa eu acertar alguma coisa aqui, tem alguma coisa de errada. Porque ele tá extrapolando uma proporção. Isso é o que aconteceria, mas é difícil uma pessoa que vai ficar errando tanto a tal profundidade de acabar com o pasto e reformar, e acabar com o pasto e reformar. Sim. E aqui eu então assim, pode acontecer uma vez, né, Vitor. O nosso maior cliente consumidor hoje é essa região norte, essa região do estado do Pará. Isso. Eu faço a pergunta justamente por causa disso, né? Tem seu consumo ligado ao pecuarista que faz um controle anual, né? Principalmente no período das águas. E aí eu trago uma pergunta, você pode responder de maneira bem leviana, né? Se esse controle é comum, e aí eu pego a comparação, o manejo, né? Tendo um manejo adequado, eu teria esse controle anual, ou esse controle só acontece porque eu errei em algum ponto no meu manejo? Cara, você tem um controle, mas ele espaça muito mais, tá? Não é que assim, se eu nunca errar, nunca vai ter praga. A praga ela aparece, tá? Mas ela vai aparecendo em menor intensidade e num tempo mais espaçado. Então você consegue prorrogar muito mais qualquer tipo de intervenção. Eu, por exemplo, eu errei muito no meu começo, mas muito. Tipo assim, manejo de pasto é um troço chato, essa é a realidade. Não é fácil, é chato. Claro. É chato porque leva tempo, não é uma coisa instantânea ali que você faz e tem resultado. E é trabalho de longo prazo, porque o manejo torna o manejo torna, parece repetitivo, né? O manejo torna o manejo mais simples, né? Eu falo que é um empilhamento. Quanto mais você maneja certo, mais o seu pasto vai responder. Quanto mais você vai acumulando boas condutas, mais os seus investimentos fazem sentido. Exato. Então é um empilhar de resultado. E a mesma coisa ao contrário. Quanto mais você vai superpastejando. Se superpastejar uma vez um pasto bom, ele volta.
Agora 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, você vai degradando, vai enfraquecendo, vai gerando solo descoberto, vai aparecendo muito invasor e aí chega um ponto onde é irreversível, aí não tem manejo que salve. Aí volta a ser aí mato. É reforma. A gente chegou reforma, aqui num ponto interessante, né? A gente explicou muito bem essa questão do manejo. Acho que essa fala final que agora Nossa, foi incrível. Deixou bem claro. Mas eu gostaria de pontuar a questão do controle, tá, Vitor? Você colocou que você já chegou a fazer um teste, e aqui, falando sobre o teste, o que te motivou a experimentar, a facilidade, se foi pelo prestador de serviço estar próximo a você, ou se foi realmente para assim, deixa eu entender como é que o drone pode me ajudar a fazer um teste. Poderia comentar mais um pouco sobre isso? A questão é a seguinte, sempre foi feito com trator, todo tipo de coisa, até a gente comprou trator novo, então sempre foi feito com trator, tá? Todo tipo de intervenção. E existe a tecnologia. Até um tempinho atrás, para mim, isso ainda era meio confuso, porque para mim o drone era o de tirar foto. Bom, drone tira foto e a foto era ruim, né? O que eu vi, as fotos eram ruins. Hoje você vê uma placa 1 quilômetro, pelo amor de Deus, né? Então, não existia isso na minha cabeça, limitada de produtor rural. E à medida que a gente vai, conversa com um, conversa com outro, e foi surgindo esse questionamento, e eu fui vendo o resultado disso na região, falei, isso é interessante, né? Vou fazer um teste. Eu tenho um colega que estava trabalhando com isso, ele sugeriu de fazer esse teste. E aí qual que é o ponto? Eu tenho área predominante de várzea. E aí eu estava até comentando com você antes, né? O trator ele pesa e ele passando em cima do capim, ele amassa muito aquele capim. E tem momentos do ano onde forma lâmina d'água, em alguns pastos, alguns módulos, alguns piquetes. E o passar de trator pesado em cima com lâmina d'água, ele deita, ele acama aquele capim, ele embarrela aquele capim e você perde. Então assim, ele leva um tempo maior para rebrotar, amassa tudo o capim. Falei, vou fazer um teste. Funciona. Rapaz, eu falei, ué, trem não é que funciona? Funcionou. Foi mais rápido e mais barato. Só que hoje, ainda é na minha região, algo que está sendo difundido. É interessante de ver que tem trazido muitos adeptos, porque é prático, de fato. É muito rápido e é muito prático. Então eu tenho visto na região, né, bastante gente curiosa com relação a isso. E eu acho que toda tecnologia ela vai ser assim. Toda tecnologia. Não tem tecnologia que todo mundo abraça logo de cara. É sempre assim, é meio ressabiado. Sim, claro. Aí vai um mais valente faz, aí o outro olha, será que esse negócio aí a gente volta aquela história do vaqueiro, né? O vaqueiro de cavalo, o vaqueiro de triciclo, de quadriciclo. São triciclo complicou, de triciclo complicou, né? Caiu o triciclo na roça, vai complicar, né? São coisas que assim, elas vão... É tempo, né? Eu acho que é tempo. Tem um mercado pela frente aí. Tem, e inovação, por exemplo, eu vou citar para você aqui. A gente falou aqui ontem com os especialistas em pós-venda. Perdão, Gustavo, só complementar. Você falou que é tempo. Pra você ver, a gente está nesse mercado há quantos anos, Gustavo? Não, só no agrícola eu tô há 6 anos. Há 6 anos nesse mercado de drones, e a informação está chegando a muitos pecuaristas. Não chegaram, não tiveram a oportunidade de experimentar, fazer um teste. Sim. E pra gente que está no meio, fala, nossa, mas ainda não chegou? A gente ainda não chegou, porque assim, a gente, claro, né, os algoritmos hoje de celular, ele escuta você falando drone agrícola e já te enche de propaganda, de contas. Sim, aí, conteúdo e tudo mais, né? Mas o interessante é assim, 6 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, existia um drone da DJI chamado MG1P. Ele não tinha balança, ele não tinha o fluxômetro, que é a peça que mede precisamente o fluxo em litros por minuto. Entende? Ele não tinha bico rotativo, que consegue atomizar a gota em diferentes tamanhos em tempo real, você pode alterar isso. Entende? Ele não tinha capacidade para 50 litros, ele tinha capacidade para 10 litros. E olhe lá, né? 10 litros e olhe lá. 10 litros, isso aí. Sabe assim, então era um sistema arcaico. Evolui demais, né? E eu tô falando de 6 anos, arcaico rapaz. Hoje. Na época era eu vou falar pra vocês que assim, eu achei, eu até conversei com a minha esposa, eu achei que vocês iam buscar eu de drone hoje. Eu falei, será que vai vir um drone aqui pra carregar? A hora que chegou negócio? Lá no trânsito, lá que parou, eu falei, bem que eles podiam encostar o carro vai encostar aqui. Um drone aqui, vai carregar, não é com carro e tudo pra lá. Eu achei que já tinha alguma coisa nesse sentido. Vai vir ainda, provavelmente, mas... Um helicóptero portátil, modelo aí, drone, né? Então, assim, a gente vê assim, ó, é igual você falou, é meter o peito, porque lá nos anos 80, uma empresa de motor de moto, desenvolveu um helicóptero de controle remoto, com motor a combustão, um helicóptero que dá do tamanho dessa mesa aqui, que tinha 2 sistemas, 2 motores, um para tocar o helicóptero e um motorzinho 2 tempos para tocar o sistema de pulverização. Ligava a pulverização e tinha que sair voando, senão acabava o produto ali no chão mesmo. Então ligava um, já ligava o outro, já tinha que fazer, sabe? E isso é lá nos anos 86. Só o primeiro drone agrícola mesmo foi um helicóptero.
Entende? Então, assim, depois veio a tecnologia com a eletricidade, permitiu fazer a parte aí de controle, porque ali era tudo manual. Era, na verdade, uma bomba costal com hélice ali, né? Era uma bomba costal num mini helicóptero aí de hobby, mais ou menos. Então, assim, lá nos anos 2010, 2008, que começou a vir a tecnologia de multirotores para carga acima de 5 quilos, de 6 quilos. E aí a gente tem um avanço, né, de poder usar um sistema de pulverização e tudo mais no drone. Em 2015 é lançado o SMG-1P e em 2018 ele chega aqui no Brasil. Entende? E aí aqui no Brasil ele se difundiu. Acho que foram quantas aeronaves? Eu acho que só o MG-1P no Brasil deve ter sido vendido mais de 1.000 aeronaves. Chegou algo próximo. E voando mesmo, cerca de 800 voando para valer. Então a gente está falando de um drone que para hoje ele é arcaico, mas olha como que teve foi abraçada a adesão da tecnologia na época. E isso só aumenta, né? Eu acho que 2023 foi o ano de 6.000 aeronaves vendidas. A gente está falando só de uma marca, só da DJI, que é 80% do mercado. Mas não dá para desconsiderar que ser 80% do mercado é representar a adesão também. Sim. Né? Só é 80% do mercado porque foi aderido. Não tem como não ser, né? Nessa época a gente tinha um mercado, na verdade, de prestadores de serviços, né? Exato. Era diferente, né? O prestador, a pessoa empreendedor comprava o drone para prestar o serviço para produtores como você. Hoje, de 2024, 2025, a gente tem uma virada de chave, a gente tem o produtor adquirindo equipamento. E nós estamos no 50-50 já. Já tem metade dos pedidos é produtor, metade dos pedidos é a gente querendo prestar serviço e um vai conversando com o outro. E daqui a pouco a gente tem uma relação de o produtor não compra o número de drones para atender a fazenda inteira porque ele ainda quer solicitar o serviço do prestador. Porque é importante, às vezes a coisa aperta e o produtor sabe que ele precisa, então ele tem 2, 3 drones, mas ele sabe que ele precisa de um quarto, quinto drone ali, que ele vai ter que chamar o parceiro que antes de ele comprar o drone já fazia para ele. Não, o que a gente tem visto hoje na aquisição de drones são mais algo pontuais, como você, Vitor, eu coloco como comparação que já tem um investimento em trator, em turbopulverizadores, já se foi feito um investimento, né? Só que tem aplicações pontuais, como a área de várzea, tem uma dificuldade maior em encaixar aquele investimento que já está realizado. Aí que o drone se faz viável para o produtor. Exatamente. É mais uma ferramenta você se ter à disposição para quando você precisar utilizar do que algo para substituir o que você já tem feito. É o canivete no bolso, né? É o canivete no bolso, né? Você vai usar, você não fica o tempo todo com ele na mão. Mas se precisar, você sabe que funciona, que tem, como é que é, quanto custa. É isso aí. Então, assim, foi muito produtiva a conversa, né? Matheus, você quer falar mais algum assunto? Eu gostaria de perguntar sobre reforma de pasto. Fica à vontade. Já saindo um pouco do assunto drone, mas entrando na parte de reforma de pasto. Então, assim, pela nossa conversa, resumindo nossa conversa, chega um momento que você pode estender a necessidade da reforma do pasto, mas ela se torna inevitável ou não? Eu falo que pasto não tem prazo de validade. Tá? Se você cuidar bem dele, você vai ter pasto por muitos e muitos e muitos anos. Sim. A questão é, falhou, vai precisar de reforma. Tá? Se você errar consecutivas vezes, se você não cuidar da base, né? Eu tô falando, não adianta nada adubar, não adianta corrigir, se não manejar direito. Porque vai entrar num cenário onde se torna inevitável. Mas você consegue prorrogar isso por décadas. Né? Não estamos falando décadas. Eu achava que era alguns anos só. Não, dá para prorrogar por décadas. O produtor que reforma a pasta a cada 3, 4 anos, ele não sobrevive. Tem alguma coisa ele errada, é um investimento muito alto. É caro fazer pasta. Eu entendo pouca coisa dessa questão da reforma. O que seria a reforma? Já eu sou um cara leigo nisso. O que seria a reforma do pasto? Preparar tudo. Você entrar do zero, você pegar aquela pastagem, preparar solo, corrigir solo, abrir o solo todo, fazer plantio mesmo. Você vai formar, imagina, pega uma terra batida, vai corrigir prepara o solo, ela, vai aplicar corrigir, fazer tudo. Calcário, igual faz na agricultura, aplicar fazer um calcário, análise de solo, jogar semente, enfim, fazer primeiro pastejo. Preparar um NPK, vai lá jogar tudo. Isso seria o caso de uma reforma, de fato pegar e refazer o pasto. Você vai arrancar aquela superfície e revirar. Tem recuperação e tem reforma. Sim. Recuperação é quando você tem, por exemplo, muita praga, mas você tem presença de capim ainda. Você não tem área descoberta. Se você tem, ela é pequena, ela é muito pontual ali na sua pastagem. Aí você consegue fazer uma recuperação. Que é o que se faz muito hoje. É mais agressiva do que o manejo, que é o que você faz todos os dias, mas você vai fazer uma recuperação. Você vai fazer uma correção, quem sabe uma adubação, um combate pontual ali à invasora e vai aprender a manejar para não entrar nisso de novo. E aí você consegue, com investimento menor. Chegou num estágio onde rapou,
solo descoberto, tá tudo aberto ali, você não tem mais presença de pastagem. Aí você entra num caso onde a reforma é inevitável e é mais caro. E o ponto de decisão, assim, na sua concepção, assim, porque você faz o manejo para não precisar reformar. Não, pra mim tá bom de água aqui. Eu falei que eu falo pro meio assim mesmo. Então vocês ficam meio, será que pode? Tá bom aqui. Então, assim, na sua concepção, o ideal é a reforma só realmente depois daquelas décadas que Não, é só realmente se precisar. Se precisar. Sabe, às vezes chega lá, olha o pasto, não há necessidade de uma reforma nesse momento. Sim. Sabe, um outro ponto às vezes o cara pega uma terra, aí a terra não tá 100%, tem praga tal, mas tem capim. Esse cara nem comprou o gado, ele já vai pensar numa reforma. Fala, cara, calma, não imobiliza o seu dinheiro assim todo de cara, não, porque você não sabe produzir nem no que você tem. Produz no que você tem, gera resultado ali, aí você avalia a necessidade e vai reinvestindo seu lucro e vai melhorando com o tempo. Sim. Tipo assim, você vai começar, não, eu quero o curral. Eu vou explicar isso mais detalhadamente. Investimento em estrutura em momento inicial é o mínimo viável. Ponto. O que é o mínimo viável? Você pegou uma terra, não tem cerca. Se você soltar o gado não para ali. Fazer uma cerca é um investimento mínimo viável. Se você não fizer, você não tem um negócio. Precisa ser uma cerca Top Power Plus Black Edition? Não. Pode ser uma cerca qualquer. Iniciar no negócio sem pasto. Você pegou uma terra crua. Ela não tem capim, tá batida. Fazer um pasto é um investimento mínimo viável? É. Tem um pasto meia boca, você precisa reformar nesse momento? Não, você vai começar. Então, vai começar um projeto a pasto de 20 cabeças, você precisa de um barracão Black Top Edition Power com câmeras e portão automático. Não precisa, então não faça. Então pegar a vaidade e deixar no canto. E falar, não, pera lá, eu vou trabalhar com as condições que eu tenho, vou gerar resultado aqui, vou reinvestir o resultado, vou melhorar com o tempo. Porque o que eu mais vejo é gente que acaba empolgando demais, geralmente é quem está começando um negócio, tem outra fonte de renda, enterra um caminhão de dinheiro, aí tem um baita de um curral, uma balança da melhor qualidade, cerca nova, toda esticada, pasto recém-formado, enfim, tudo, tá perfeito, parece uma fazenda de cinema, aí não tem dinheiro nem para comprar o gado, nem para contratar, e economiza na suplementação, não sabe manejar, degrada, estraga e tem prejuízo. Então assim, cuidado com o investimento. Investimento mínimo, negócio começa, gera resultado e aí você vai reinvestindo e vai crescendo. Do mesmo jeito que a bola de neve ela é pro lado bom, que ela é pro lado do... Você começa do primeiro passo, vende aquele gado, depois engorda, melhora ele, aí você compra o gado novo para entrar e usa o restante para poder a fração, reinveste uma parte. Aí você vai fazendo, ao mesmo tempo que essa bola de neve ela rola para esse lado, ela também rola para o outro lado se você torrar o dinheiro inteiro e imobilizar. E basta você se distrair que ela muda de direção. Basicamente assim, é isso. Isso acontece demais, sabe? Aí você vai partir para quê? Ou você vai ter que pegar um custeio, ou você vai ter que fazer uma sociedade, ou você vai pegar sua fazenda linda, maravilhosa, vai arrendar ela para alguém, vai guardar esse dinheiro para você iniciar daqui 5 anos com recurso próprio. Então assim, tem que ter esse cuidado, é uma linha tênue, igual você falou de andar em cima de um fio de uma ponte, é uma linha, você tem que saber, o investimento ele tem que ser pautado em resultado. Sim, então, você tem que ter essa cautela. Se ficar pesado demais, o negócio vai envergar. Se não tem caixa, não roda. Isso. Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. Chega um ponto onde você consegue, não, eu vou fazer isso daqui, eu preciso disso daqui agora, não, mas já dá para fazer, eu quero, vai melhorar, vai agilizar tal coisa, então você faz o investimento. Agora, se você não tomar cuidado no começo, principalmente, eu digo começo porque geralmente é onde a gente está mais empolgado, se a gente tem um caixa livre maior, a gente quer investir. Se não tomar cuidado com o começo, você acaba imobilizando todo o seu capital e aí você fica sentado em cima de um patrimônio grande sem produzir nada. E a conta não vai bater. Que aula, hein, cara? Nossa, eu tô aqui ainda... Que aula. Digerindo o conteúdo todo. E assim, só pra quem tá ao vivo, viu? Porque é só pra quem tá ao vivo. Quem não tá ao vivo... Perdeu, né? Perdeu. Literalmente. Tinha um diretor da escola que falava assim, lá em Bruce, falava assim, ó... Na vida... Temos oportunidades e elas são como cavalos selados. Passam uma vez só, né? Passam
O cavalo selado ele passa uma vez só, pode vir a passar outro cavalo selado, mas é outra oportunidade, Ou você sobe nele, aproveita que ele tá com sela, ou você vai ter que subir num cavalo chucro e vai ter que domar ele, comprar a sela para ele e fazer a coisa acontecer. Eu tinha um diretor lá no ensino fundamental que falava isso, nós lá na fila para cantar o hino nacional, ele falava isso daí pra gente antes da gente começar as aulas, então... Eu tive essa lembrança agora quando você falou, né? Que tem que ser bem manejado. Tem as coisas têm o tempo, né? Tem o tempo delas. Passado do negócio. Eu acho que chegamos no horário, né, Gustavo? Chegamos no horário, né? Que aula. Que aula, Vitor. É indiscutível aqui a sua experiência e a gente fica muito agradecido de você ter tido esse tempo de poder compartilhar conosco, realmente. Muito obrigado. Eu que estou feliz de estar aqui. Falar disso é bom demais. Rapaz, puderam arrastar até as 4 horas da tarde, né? Já tá até meio rouco aqui. Se nós tivesse churrasquinho aqui agora, eu acho que nós aguentava direto aqui o almoço conversando e até... Não, vai longe. Vai longe. Vai longe. Mas assim, vamos deixar o público com gosto de quero mais. Nós arrasta pro episódio 2, né? Quem sabe nós já... episódio 2 aí. A gente, Matheus, tem alguma outra pergunta, alguma coisa? Vamos passar a voz para ele, para a câmera? Vamos passar a voz. Você fica à vontade. É nessa aqui, né? Nessa daqui. Bom, quero agradecer a todo mundo que assistiu. Foi bom demais estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz de coração e tenta trazer o melhor possível. É tudo muito simples, mas é feito com base na realidade. É a história de vida da gente. Então, se ajudar uma pessoa que está aí do outro lado, já valeu, né? Eu falo que é um só. A gente não quer ajudar todo mundo, não. Se chegar para uma pessoa, eu acho que a missão da gente ela já é válida. Certo. Pode falar as redes todas, né? Quiser falar sua rede, fica à vontade de falar sua rede. Só não vai errar o nome, mas é Victor Darido. Do jeito que fala mesmo, Victor Darido, D de dado A, R de rato, I, D de dado O, em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, enfim, site também é victordarido.com.br, então é tudo um nome só, para não errar, para não ter... Cuidado, para não errar. Chegou na sua bio do Instagram, tá tudo as informações lá tudo, também. Lá é então, onde é o carro-chefe, onde tem as coisas, então nós estamos por lá todo santo dia. Tudo que foi falado aqui, isso eu falo como seguidor, tá descrito lá no canal, você fala todo dia. O que o Vitor traz aqui é a rotina dele de dia a dia, não tem nada de influenciador, fotinha disfarçada, não, é teu dia a dia. Sim. É muito legal, fico grato por você ter aceito a conversa, eu falei mais pessoalmente mais cedo, que eu fiquei realmente agradecido. Eu vou falar em nome de um grande amigo, né, o Divino Júlio, que não está aqui conosco hoje mais, infelizmente, por uma doença de câncer, mas ele gostaria de te dar esse abraço, tô te dando esse abraço agora em nome dele, tá? Sim. Ele gostava muito de você, era um fã, acompanhava o seu conteúdo todo dia. Recebido com muito carinho e tá no nosso coração e nas nossas orações. Fiquei feliz de saber disso também, desse reconhecimento, e eu acho que isso faz parte de um propósito, né? A gente leva essa mensagem adiante. Vai. Isso aí. E para você que está nos acompanhando na AgriShow, o podcast continua. Sim. Na agenda da tarde de hoje, a partir das 14 horas, temos o Lucas, representante do MAPA, vai estar aqui discutindo junto conosco, e Tâmilo Dias, uma das maiores referências hoje aí do mundo de drones agrícolas, que vai estar compartilhando um pouco de sua experiência, né, Gustavo? Sim, isso aí. Pessoal, agradecemos aí a todos que assistiram a gente agora. Victor, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Matheus aí também, obrigado. Matheus, pessoal, tá à frente da organização de todo esse podcast, de todo esse stand que vocês estão vendo aqui. Lembrando, Rua H, stand 5B, não deixe de vir visitar, tá? Venham aqui conhecer e conversar com a gente, trocar uma ideia. E nós estamos aqui também para tomar um café, né? Eu vou ficar por aqui também, então quem gostou, quiser vir para a gente conversar, nós estamos à disposição. Vamos aproveitar. Pessoal, obrigadão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Kilograms per minute. We've doubled the spreader motor's torque and designed a new spiral channel spinning disc to spread material more uniformly. You can also switch to smaller hopper gates for lower flow rate spreading with higher precision. When facing complex environments, the DJI Agris T50's active phased array radar, with double the number of RF channels, grants higher detection precision. Together with its rear phased array radar, DJI Agris T50 can achieve multi-directional obstacle sensing. With 2 sets of binocular vision sensors, it can accurately sense terrain and depict obstacles in detail for automatic obstacle bypassing and terrain following over steep slopes. The radar system works with a high-resolution FPV gimbal camera and can conduct aerial surveys of slopes up to 20 degrees to meet most orchard operation needs.
With DJI RC Plus and its real-time mapping capabilities, automatically identify fruit trees and obstacles to generate accurate, fully automatic 3D flight routes. The 4-antenna O3 transmission system offers stable and reliable connectivity, even when working with tall crops. When flying in areas with hills and obstacles, the optional DJI Relay module helps maintain connectivity for improved operational safety. With the DJI Mavic 3M, capture high-resolution maps of fields and orchards to elevate DJI Agris T50's work efficiency. For fields with growth variations, generate prescription maps to guide DJI Agris T50 in variable rate spreading and spraying to grow more with less. Minimize downtime with fast, continuous charging powered by the D12000 IEP multifunctional inverter generator. Its electronic fuel injection technology improves fuel economy. DB1560 intelligent flight batteries have air-cooled heatsink, allowing for 9-minute fast charging. The C10